Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 22. Capítulo 265 Batalha. Seus olhos brilhavam com um frio cortante, como se ele estivesse prestes a fazer um movimento a qualquer momento. O templo da reencarnação erguia-se supremo. Seu poder transcendente fazendo com que a maioria das forças em todo o antigo continente estéril não ousasse nutrir muitos pensamentos rebeldes. Afinal, o prestígio do templo da reencarnação já havia ressoado por tempo demais. Era ainda mais antigo que a mais antiga terra sagrada do caos nas planícies centrais. Era a verdadeira força de elite do continente antigo estéril. Aquele enviado do salão divino violou as regras ao interferir secretamente no conflito de nosso deserto oriental. Mesmo que morra, a culpa será exclusivamente dele. Li Yuanxiao respirou fundo e então disse em voz grave. Embora o templo da reencarnação fosse a força de maior poder no continente antigo estéril nos tempos antigos, devido à sua tirania sem paralelo, provocou uma reação violenta de muitas das principais forças do continente. Uma guerra que abalou os céus e rompeu naquela época. O templo da reencarnação foi sitiado por numerosas forças do antigo continente estéril e sofreu pesadas perdas. Por fim, um contrato foi forjado, estabelecendo um tratado secreto. Um dos tratados previa que eles não interfeririam nas lutas entre as várias forças principais no antigo continente estéril. Contudo, mesmo com as restrições do contrato, o templo da reencarnação ainda cometeu secretamente muitos atos cruéis e clandestinos. Eles ainda se alastravam desenfreadamente pelo antigo continente estéril, principalmente agora que já havia passado tanto tempo desde o contrato. Mesmo que as regras tenham sido violadas, não cabe a vocês, patifes da seita demoníaca das fontes amarelas, executar a punição. Somente o pessoal do nosso templo da reencarnação pode resolver isso. O que vocês são? Zombou o homem de vestes negras que liderava a ordem. Irmão Li, por que perder tempo com essas pessoas? Qual o problema em aniquilar uma força de primeira linha? Exatamente. Uma força do caminho demoníaco, eliminá-la é equivalente a fazer justiça em nome do céu. Isso mesmo, poder morrer pelas mãos do pessoal do nosso templo da reencarnação já é uma forma de deixá-los sair impunes. Os outros homens vestidos de preto que estavam por perto se manifestaram um após o outro, suas palavras repletas de desprezo pela seita demoníaca das fontes amarelas. O homem vestido de preto que liderava a comitiva era Li Jingyi, o membro periférico experiente do templo da reencarnação. Ao investigar uma pista profundamente oculta sobre Wang Zhongjian dentro da seita demoníaca primordial, eles a rastrearam até a seita demoníaca das fontes amarelas. As veias saltavam na testa de Li Yuanxiao. Aquelas pessoas eram realmente arrogantes demais, querendo aniquilar sua seita demoníaca das fontes amarelas. Xu Fangil, que estava ao lado dele, segurou a mão de Li Yuanxiao, sinalizando para que ele não agisse precipitadamente. Será que vocês, meros guardiões, sequer se qualificam para representar o templo da reencarnação? Não se iludam. Nesse instante, uma voz fria ecoou de fora do salão principal. Shen Qinshan, vestido com um manto preto, entrou lentamente vindo de fora do salão principal. O manto preto de Shen Qinshan possuía padrões especiais, conferindo-lhe uma aparência extremamente profunda. O que você disse? Você quer morrer? Que audácia! Você sabe o que está dizendo. Não me impeçam, vou acabar com esse cara agora mesmo. Aqueles homens vestidos de preto não conseguiam ficar parados naquele momento. Eles o encaravam com fúria, os olhos cheios de raiva enquanto olhavam para Shen Qinshan. Li Jingyi não disse nada naquele momento, seus olhos exibindo um significado estranho enquanto olhava para Shen Qinshan. É realmente raro um ancião da seita externa da seita demoníaca primordial ter tempo livre para se intrometer nos assuntos de uma pequena seita demoníaca das fontes amarelas. Li Jingyi falou lentamente, com os olhos cheios de apreensão enquanto olhava para Shen Qinshan. Li Jingyi reconheceu o manto de Shen Qinshan à primeira vista. Era precisamente a vestimenta de um ancião da seita externa da seita demoníaca primordial. Assim que Li Jingyi falou, os muitos homens vestidos de preto ao redor deles interromperam suas discussões. Ao olharem para Shen Qinshan, seus rostos demonstraram um leve tom de apreensão. Um ancião da seita externa da seita demoníaca primordial. A seita demoníaca primordial, essa força em ascensão, também era uma potência de primeira linha no continente antigo estéril. Além disso, como não eram afetados pelo contrato em alguns aspectos, eram até mais fortes que o templo da reencarnação. Embora as palavras de Shen Qinshan fossem desagradáveis, eles realmente não poderiam ser considerados membros do templo da reencarnação. Se comparados verdadeiramente a este ancião da seita externa da seita demoníaca primordial, seu status ainda era ligeiramente inferior. Além disso, eles não haviam recebido nenhuma indicação do templo da reencarnação para essa viagem. Foi uma iniciativa inteiramente deles, o que naturalmente os colocou em desvantagem. A expressão de Shen Qinshan era calma enquanto ele caminhava tranquilamente em direção ao salão principal. Irmãozinho, deixe comigo. Shen Qinshan deu um tapinha no ombro de Li Yuanxiao e sussurrou. Li Yuanxiao assentiu com a cabeça. Essa situação realmente não era algo que ele pudesse controlar. Diga-me qual é o seu propósito. O que exatamente você quer fazer? Não acredito que você se daria a tanto trabalho por um cachorro velho e morto. Shen Qinshan continuou indiferente, com o olhar fixo como uma tocha nos muitos homens vestidos de preto abaixo do salão principal. Li Jingyi franziu ligeiramente a testa. Eles haviam investigado a seita demoníaca das fontes amarelas antes de virem. Eles sabiam que havia algum conflito entre a seita demoníaca das fontes amarelas e a seita demoníaca primordial. Eles pensavam que era apenas uma conexão menor. No entanto, eles não esperavam que um ancião da seita externa da seita demoníaca primordial os apoiasse. Nesse caso, o plano deles teria que ser ligeiramente alterado. Diversos pensamentos passaram pela mente de Li Jingyi. Leste estéreo. Acima dos céus da planície da antiga paz.
Um campo de força azul púrpura envolvia uma pequena porção do céu. Uma aura tênue e misteriosa permeava tudo. Nuvens escuras pareciam encobrir o céu, e ocasionalmente ouvia-se o estrondo de trovões. Jian Li, eu não vou te intimidar. Se você aceitar 3 dos meus golpes, não importa quais métodos use, depois desses 3 golpes, suas queixas contra a nossa seita da alma de sangue estarão resolvidas. Li Wuxui é meu discípulo, afinal devo fazer algo por ele. Li Hongguang falou indiferentemente com Jian Li, que estava envolto pelo campo de força. Jian Li ficou atônito por um momento. Aquele velho parecia estar recuando. Ele claramente detinha a iniciativa, mas não a aproveitou. Será que meu prestígio já era tão imenso? Até mesmo os cultivadores do reino do rei sábio poderiam ser dissuadidos de certa forma. E se eu te matar? Os olhos de Jian Li brilharam, e então ele falou. Após Jian Li terminar de falar, Li Hongguang não reagiu por um instante. Se você me matar, suas queixas contra a nossa seita da alma de sangue serão igualmente resolvidas, e a seita da alma de sangue não buscará mais vingança contra você. Li Hongguang respirou fundo e então disse. Grande ancião, não faça isso. Este Jian Li possui um tesouro espiritual supremo. Ele realmente pode matá-lo. É isso mesmo, é isso mesmo. Jian Li matava os santos como galinhas antes, e agora ele está ainda mais poderoso. Não sabemos exatamente o quanto. Exatamente. Além disso, já controlamos Jian Li. Só precisamos eliminá-lo com a velocidade da luz, não há necessidade dessa farsa com ele. Os muitos discípulos ao lado de Li Hongguang disseram isso com certa preocupação. Ao ouvir as palavras desses discípulos, Li Hongguang sentiu uma mistura de divertimento e impotência. Ele era um cultivador no reino do rei sábio. Mesmo que Jian Li tivesse alguns métodos, quanto poder ele poderia exercer a partir de um tesouro espiritual supremo? Matá-lo, como poderia ser tão fácil? Além disso, a seita demoníaca das fontes amarelas não era simples. Como grande ancião da seita da alma de sangue, Li Hongguang naturalmente conhecia a estreita relação entre a seita demoníaca das fontes amarelas e a seita demoníaca primordial. A seita da alma de sangue deles realmente não podia se dar ao luxo de provocá-los. Este acordo em 3 etapas já era a melhor solução que Li Hongguang conseguia imaginar. Capítulo 266 – Batalha Feroz. Se esse Jian Li realmente possuía meios especiais e conseguiu destruí-lo, então era simplesmente o seu destino. Silêncio! Minha decisão está tomada, não há mais nada a dizer, gritou Li Hongguang, silenciando os discípulos ao redor. Após falar, Li Hongguang deu instruções aos discípulos ao seu lado. Jian Li olhou para o velho à sua frente, sentindo um leve respeito. Deixando tudo de lado, essa aura por si só era muito superior àqueles velhos que se apoiavam em sua antiguidade. Posso perguntar como você me encontrou? Perguntou Jian Li com uma expressão complexa. Após lidar com Li Wuxui, Shu Fengjiu já havia se livrado de todos os espectadores. A notícia deveria ter sido impossível de vazar. Plantei uma semente de rastreamento da alma do Dao de sangue no meu discípulo. Você o matou, e um traço de sua aura já o contaminou. Posso encontrá-lo usando uma arte secreta única, disse Li Hongguang. Jian Li compreendeu. Então era essa arte secreta. A seita demoníaca das fontes amarelas também possuía artes secretas semelhantes, mas o custo para utilizá-las era muito alto. Eles não podiam ser usados de forma leviana. Muito bem, não tenho mais perguntas, disse Jian Li. Li Hongguang assentiu com a cabeça e com um gesto da mão direita, o campo de força que prendia Jian Li foi removido. Se você realmente me matar, espero que seja clemente com esses discípulos e poupe suas vidas. Li Hongguang respirou fundo e disse a Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça. Baseando-se apenas nas ações e palavras do velho, Jian Li decidiu poupar aqueles discípulos desta vez. Logo em seguida, aqueles discípulos recuaram para longe. No céu, restaram apenas Jian Li e Li Hongguang. Jian Li, então vamos começar. Li Hongguang respirou fundo e então disse. Ele sentiu a fervorosa intenção de batalha emanando de Jian Li. Bum, bum, bum. Jian Li não demonstrou nenhuma cortesia e ativou imediatamente seu domínio do Deus do Sangue. Ele também queria usar essa batalha para ver a que nível sua força havia chegado. A melhor pedra de amolar era a do 7º nível do reino do Rei Sábio. Com a ativação do domínio do Deus do Sangue, uma área sangrenta que abalou o céu surgiu por toda parte. Dentro do domínio do Deus do Sangue, uma violenta energia sanguínea circulava. Essa energia sanguínea carregava uma agressividade extremamente forte, corroendo continuamente o corpo físico de Li Hongguang. Domínio! Você realmente condensou um domínio, exclamou Li Hongguang com os olhos cheios de incredulidade. Será que o reino de Jian Li já alcançou o reino do Rei Sábio? Não, impossível. Este domínio era claramente diferente de um domínio do Rei Sábio. Li Hongguang inicialmente pensou que Jian Li recorreria a um tesouro espiritual supremo para desferir um golpe fatal, mas não esperava que ele quisesse se envolver em um confronto direto. Nesse caso, venha. Li Hongguang também desdobrou seu próprio domínio. O domínio de Li Hongguang era um vasto domínio de poder. Dentro desse domínio, a força física de Li Hongguang seria grandemente aprimorada. Bang, bang, bang. No instante em que o domínio de Li Hongguang se abriu, Jian Li desencadeou a técnica do grande dragão do trovão, atacando diretamente com uma luz trovejante sem fim. Uma vasta energia e luz dourada brilhavam por toda parte. O coração de Li Hongguang se encheu de choque. A habilidade divina de Jian Li era realmente poderosa demais. Embora houvesse uma diferença significativa entre seus reinos, sua força, e até mesmo suas várias habilidades divinas, não eram de forma alguma inferiores às suas habilidades divinas de nível santo, sendo inclusive mais fortes. Em apenas algumas rodadas, Li Hongguang ficou um tanto perplexo. Quem era exatamente o Rei Sábio? Ancião Li, lute comigo de frente.
Após esta batalha, independentemente do resultado, todas as queixas serão resolvidas. A voz de Jian Li ecoou nos ouvidos de Li Hongguang. Li Hongguang recompôs-se. Ele não esperava que as coisas chegassem a esse ponto. Sendo assim, então a batalha começou. Acima da planície da antiga paz, violentos fluxos de luz dourada e diversas auras gélidas preenchiam o ar. Os numerosos discípulos da seita da alma de sangue, ao longe, ficaram todos atônitos. A força de Jian Li superava em muito a imaginação deles. Esse era o grande ancião deles, mas estava sendo reprimido por Jian Li. Além disso, mesmo sem usar nenhum tesouro espiritual supremo, quão forte era Jian Li? No campo de batalha, Jian Li usou diversas habilidades divinas, atacando de forma imprudente. Ao enfrentar o Supremo do Mar Coberto, não se tratava realmente de uma luta de vida ou morte, então a melhoria na experiência de combate ainda era insuficiente. Li Hongguang, como grande ancião da seita da alma de sangue, também foi um prodígio de alto nível, possuindo grande força de combate quando jovem e cheio de vigor. Após suportar a passagem do tempo, ele adquiriu ainda mais astúcia. Suas diversas estratégias de ataque astutas e sua capacidade de aproveitar oportunidades fizeram com que Jian Li sentisse uma forte sensação de crise. Isso também fez o sangue de Jian Li ferver de excitação. Essa era a batalha que Jian Li queria, soco contra carne, oscilando entre a vida e a morte. Jian Li, se ao menos você fosse um discípulo da minha seita da alma de sangue. Li Hongguang casualmente liberou uma vasta habilidade divina do Dao de sangue. Espinhos cor de sangue, como meteoros, dispararam em direção a Jian Li. Esses espinhos cor de sangue carregavam uma intenção assassina incrivelmente afiada, bloqueando todos os caminhos de Jian Li. Punho primordial. Jian Li desferiu o punho primordial, lançando-o diretamente para a frente. Os espinhos cor de sangue foram instantaneamente reduzidos a fragmentos pelo punho primordial de Jian Li. No entanto, muitos espinhos ainda perfuraram o espaço e atingiram o corpo de Jian Li. Numerosas manchas de sangue apareceram imediatamente no corpo de Jian Li, e sangue dourado escorreu dele. Svi, svi, svi. Imediatamente depois, o corpo divino imortal e o Sutra do Nirvana da Fênix circularam rapidamente, e os ferimentos terríveis e horríveis cicatrizaram num instante, sem deixar qualquer vestígio de sangue. As pupilas de Li Hongguang se contraíram à distância. Esse Jian Li possuía meios tão poderosos. Recuperar-se tão rapidamente de ferimentos tão terríveis foi verdadeiramente um feito extraordinário. Esse punho primordial ainda não é suficiente, pensou Jian Li. Sem a escritura imortal caótica fornecendo o ki do espírito do caos, simplesmente não conseguia liberar todo o seu poder. Ancião Li, agora é minha vez. Deixe-me mostrar minha habilidade divina. O corpo de Jian Li estava repleto de uma avassaladora energia sanguínea. Dentro do domínio do deus do sangue, os deuses do sangue bombardeavam Li Hongguang continuamente. Ao mesmo tempo, a aura tirânica cor de sangue invadia continuamente o corpo de Li Hongguang, suprimindo consideravelmente seu ki sanguíneo. Ótimo, venha, deixe-me ver a verdadeira força de um prodígio de elite. Li Hongguang também se tornou feroz, dizendo em voz grave. Uma luz sagrada dourada e uma luz vermelho sangue cintilaram em seu corpo, resistindo à invasão cor de sangue que o cercava. Selo da grande mão do vazio. Jian Li usou diretamente a habilidade divina de nível imperador do grande imperador do vazio, o selo da grande mão do vazio. No quinto nível do reino sábio, Jian Li finalmente pôde liberar parte do poderoso selo da grande mão do vazio. Bum, bum, bum. Uma vasta flutuação de ki pareceu surgir no reino do vazio. Essa energia que parecia quase suprimir o céu e a terra. Capítulo 267 Ameaça. Quando Jian Li liberou seu selo da grande mão do vazio, Li Hongguang sentiu todo o seu corpo em um ambiente extremamente opressivo. Parecia que algo o havia fixado completamente, com o objetivo de obliterá-lo. Essa era uma habilidade divina sem paralelo, e o coração de Li Hongguang afundou. Imediatamente depois, ele ativou completamente o poder sagrado dentro de seu corpo. Todo o corpo de Li Hongguang foi envolvido por uma luz dourada infinita. A essência sagrada dourada protegia firmemente o corpo de Li Hongguang como uma armadura. Bum, bum, bum. Nesse instante, o selo da grande mão do vazio se condensou com sucesso e rasgou o espaço. O golpe atingiu o corpo de Li Hongguang na horizontal. O corpo de Li Hongguang foi atingido pelo grande selo da mão que surgiu repentinamente do reino do vazio, e a armadura dourada da essência sagrada que o cobria foi facilmente rasgada. Após o selo da grande mão do vazio rasgar a armadura de Li Hongguang, seu corpo ficou gravemente ferido. Sangue dourado espirrou por toda parte, e Li Hongguang imediatamente ficou desanimado. Os muitos discípulos que observavam do lado de fora ficaram um tanto perplexos. Eles não esperavam que Jian Li fosse tão poderoso mesmo sem usar um tesouro espiritual supremo. Foi realmente inesperado que uma habilidade divina sozinha possuísse um poder tão feroz. Ao verem o sangue fresco de Li Hongguang, os numerosos deuses do sangue no domínio do deus do sangue lançaram uma ofensiva ainda mais feroz, dilacerando continuamente o corpo de Li Hongguang. Tenho que admitir minha idade. Nunca pensei que um dia seria derrotado por um júnior. Li Hongguang sorriu, ignorando completamente os deuses de sangue que devoravam sua carne e sangue ao seu redor. Não havia medo nem terror em seus olhos, apenas uma leve calma. Uma tênue nuvem escura cobria o céu. Todo o céu parecia estar preparando algo. Dentro do domínio do deus do sangue, todo o corpo de Jian Li estava repleto de um poder monstruoso de ki e sangue. Ao ver Li Hongguang, que parecia estar em uma situação desesperadora, mas não demonstrava medo, Jian Li não pôde deixar de se sentir um pouco comovido. Em seguida tenho outra habilidade divina. Por favor, experimente. Jian Li respirou fundo e continuou.
Li Hongguan assentiu com a cabeça, o olhar firme enquanto dizia, então por favor, faça sua jogada. Lança demoníaca divina. Jian Li ativou o poder do Sutra da prisão supressora de deuses e demônios dentro de seu corpo, e uma vasta quantidade de Qi e poder sanguíneo, juntamente com o poder do demônio divino, circulou dentro do corpo de Jian Li. Pul, pul, pul. Logo em seguida, uma longa lança vermelho-sangue apareceu ao redor de Jian Li. A longa lança possuía um mecanismo de Qi afiado. Li Hongguan, não muito longe dali, parecia extremamente solene. Ele claramente sentia o poder aterrador contido na longa lança ao lado de Jian Li. Essa era uma habilidade divina que possuía um poder demoníaco divino incomparável, contendo uma força destrutiva aterradora. Bum! Imediatamente depois, a lança demoníaca divina atravessou tudo e disparou em direção ao corpo de Li Hongguan. Li Hongguan ativou o último resquício de poder em seu corpo, tentando resistir a essa poderosa habilidade divina. Uma violenta explosão irrompeu rapidamente no domínio do deus do sangue. Sangue e pedaços de carne dilacerada espalhados por toda parte. As nuvens ao redor também pareciam ter sido despedaçadas por essa força, levantando uma névoa densa. Se você vai viver ou morrer, depende de você mesmo, pensou Jian Li. Dado seu comportamento, Jian Li não se importou em dar ao outro lado uma réstea de esperança. Ele matou Li Wuxi, e isso foi correto. Também foi correto ele buscar vingança. Logo em seguida, Jian Li montou em seu barco voador e deixou o campo de batalha em alta velocidade, dirigindo-se para a seita demoníaca das fontes amarelas. Sobre a planície restavam apenas a névoa densa e o sangue. Desolação oriental. Seita demoníaca das fontes amarelas. Pico da essência espiritual. No palácio no pico da essência espiritual, Li Yuanxiao e Shen Qinshan estavam sentados na cabeceira do salão principal. A maioria das figuras vestidas de preto abaixo do salão principal já havia saído e estava esperando do lado de fora. Apenas Li Jingyi aguardava em silêncio em um dos lados do salão principal. Ancião Shen, o senhor deveria entender nossa posição. Embora o senhor seja um ancião da seita externa da seita demoníaca primordial, se endurecermos nossos corações e fizermos algo desagradável, acho que todos ficarão descontentes. Li Jingyi respirou fundo e continuou. Se não fosse pela extrema importância do assunto, ele não teria sido tão cauteloso. Se algo acontecesse aqui, deixando de lado a ira da seita demoníaca primordial, ele temia que o assunto fosse realmente impossível de investigar com clareza. Nessa altura, um beco sem saída também os aguardaria. Você está me ameaçando? Shen Qinshan deu uma risadinha e continuou. Li Jingyi se mostrou evasivo. Não, estou apenas relatando alguns fatos ao ancião Shen. A morte de Wang Zhongjian precisa de uma explicação. Essa explicação não é para mim. Entende o que quero dizer? Explicação? Você quer uma explicação minha? Aquele cachorro velho foi morto por mim. Você tem alguma objeção? O olhar de Shen Qinshan tornou-se frio e ele continuou. A atmosfera no salão principal ficou um tanto tensa após poucas palavras. Um tênue mecanismo de que já circulava ao redor do corpo de Shen Qinshan, e um que violento cintilava no ar. Se o ancião Shen o matou, então, é claro, não há problema. No entanto, de acordo com nossa investigação, quem matou Wang Zhongjian naquele dia era um discípulo da seita demoníaca das fontes amarelas. Ainda existe uma pequena diferença entre a seita demoníaca das fontes amarelas e a sua seita demoníaca primordial, não é? O olhar de Li Jingyi também carregava certa frieza. Assim que Li Jingyi falou, tanto Shen Qinshan quanto Li Yuanxiao sentiram que algo estava errado. A questão de matar Wang Zhongjian poderia ser grande ou pequena. Se ninguém a investigasse, seria naturalmente irrelevante. No entanto, quando a situação chegou a um certo nível, embora eu também considere algumas das ações de Wang Zhongjian desprezíveis, ele é, afinal, considerado nosso irmão sênior. Li Jingyi continuou falando, como se realmente tivesse um ótimo relacionamento com Wang Zhongjian. As expressões de Shen Qinshan e Li Yuanxiao tornaram-se cada vez mais sombrias. Então, o que você quer? Perguntou Shen Qinshan. Ele sabia, naturalmente, que tudo que Li Jingyi dizia não passava de exibicionismo. No entanto, foi Jian Li quem matou Wang Zhongjian, e se o alvo fosse Jian Li, o que eu quero dizer é que podemos chegar a um acordo. Li Jingyi sorriu, finalmente revelando seu objetivo final. Um acordo. O olhar de Shen Qinshan tornou-se frio. Esse cara pensou que poderia controlá-lo com isso. Ele o subestimou demais. Bum, bum, bum. Nesse instante, um rugido violento ecoou repentinamente do lado de fora do salão principal. Todo o pico da essência espiritual começou a tremer, e o ar se encheu de uma energia que violenta. O que aconteceu? Li Yuanxiao e Shen Qinshan trocaram olhares, ambos percebendo confusão nos olhos um do outro. Li Yuanxiao já havia evacuado todos os discípulos do pico da essência espiritual. Apenas esses membros periféricos do templo da reencarnação permaneceram do lado de fora. Como ousam? Nós somos o deus da reencarnação. Pare, não faça isso. Não. Imediatamente depois, ouviu-se outra série de gritos dilacerantes. Capítulo 268. Aniquilação total. Parecia que uma intensa batalha estava ocorrendo lá fora. O coração de Li Jingyi afundou. Alguém estava atacando seus companheiros discípulos? Como ousam? Li Jingyi cerrou os dentes e saiu correndo. Li Yuanxiao e Shen Qinshan também ficaram um tanto atonitos. Sem tempo para pensar mais, saíram rapidamente. Fora do salão principal. Nesse momento tudo estava em ruínas. Sangue e carne mutilada estavam espalhados por toda parte. O ar estava impregnado com um forte cheiro de sangue e uma energia que violenta. Observando o caos sangrento por toda parte, Jian Li balançou a cabeça. Os membros externos do templo da reencarnação pareciam um tanto fracos.
Você é quem matou o nosso povo? Li Jingyi saiu naquele instante, olhando para a cena à sua frente incrédulo. Tantos outros discípulos que ele havia trazido consigo morreram. Se ele voltasse e o ancião descobrisse. Li Jingyi não conseguia imaginar que tipo de punição receberia. E nome, Li Jingyi. Reino do rei sábio 4º nível. Físico, corpo de espírito da madeira. Destino, postura de grande sábio a roxo, sorte incrível. Azul é soberano regional roxo. Roteiro de vida, personagem secundário em Imperador Demônio Devorador do Céu, o membro externo do Templo da Reencarnação. Ele trabalhou diligentemente dentro do Templo da Reencarnação e eventualmente se tornou um membro formal do mesmo. Favorabilidade, menos 99. Ponto de virada recente nenhum. Esse cara também era membro do Templo da Reencarnação. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente enquanto ele observava o homem vestido de preto saindo do salão principal. Após Jian Li retornar à seita demoníaca das fontes amarelas, ele sentiu ondas de ki aterrorizantes emanando do pico da essência espiritual e então, voou diretamente para lá. Ele simplesmente viu um grupo de membros externos do Templo da Reencarnação do lado de fora. Ele lidou com eles de forma conveniente. Logo em seguida, Li Oxiao e Shen Qinshan também saíram pelo outro lado. Ao se depararem com a cena, ambos ficaram um tanto perplexos. Todos esses membros externos do Templo da Reencarnação haviam morrido. É preciso saber que entre essas pessoas, muitas eram cultivadoras do reino do rei sábio, e seus níveis hierárquicos não eram baixos. É o Jian Li. Os olhos de Li Oxiao brilharam, e então ele disse. Shen Qinshan, que estava ao lado dele, também olhou para Jian Li, que estava próximo, com uma expressão de choque no rosto. Não fazia muito tempo desde o último encontro deles, mas a força de Jian Li havia atingido um nível impressionante. Tantos membros externos do Templo da Reencarnação ao seu redor foram massacrados por ele a esse ponto. Foi verdadeiramente aterrorizante. Isso mesmo, eu os matei. Jian Li deu um leve sorriso e então disse. Ao olhar para Jian Li, que parecia inofensivo, Li Jingyi sentiu um arrepio na espinha e uma onda de raiva subiu à sua cabeça. Desde quando alguém se atreve a ser tão arrogante depois de matar seu próprio povo? Você sabe o que fez? Disse Li Jingyi com a voz rouca, os olhos completamente tomados por veias vermelhas e fúria. Mestre da seita Sênior Shen, eu também vou lidar com esse cara. Não deve ser problema, certo? Jian Li ignorou as palavras de Li Jingyi e olhou para Li Oxiao e Shen Qinshan, que estavam perto. As pupilas de Li Jingyi se contraíram, e seu coração foi instantaneamente tomado por um medo sem fim. Esse cara, ele quer matá-lo também? Como ele se atreve? Mas ao ver o sangue e a carne de seus companheiros discípulos diante de si, sentiu um horror imenso. Esse cara realmente ousa. Assim que Jian Li falou, Shen Qinshan ficou atônito. Eles já haviam matado tantos, que diferença faria mais um? Muito bem, faça como achar melhor. A boca de Shen Qinshan se contraiu, e então ele disse. Shen Qinshan, você? Irmãozinho, eu tenho muitos tesouros espirituais, não me mate. Li Jingyi finalmente pareceu perceber a gravidade da situação naquele momento e implorou por misericórdia. Pou! Então, uma longa lança ensanguentada apareceu ao redor do corpo de Jian Li. A longa lança ensanguentada foi disparada diretamente em direção a Li Jingyi. Li Jingyi sentiu-se envolvido por um ki violento, e o poder sagrado em seu corpo não conseguia circular livremente. Bum, bum, bum. Num instante, Li Jingyi foi diretamente transpassado pela lança do deus inferior de Jian Li, e sangue e carne mutilada espirraram por toda parte. Li Jingyi jamais imaginou que morreria neste lugar, a seita demoníaca das fontes amarelas. Depois de te matar, os tesouros espirituais também serão meus, disse Jian Li, indiferente. No Palácio do Pico da Essência Espiritual, Li Oxiao e Shen Qinshan olharam para Jian Li com expressões estranhas. A força de Jian Li era simplesmente formidável demais. Se antes era confiando no poder de um supremo tesouro espiritual, então Jian Li estava realmente se tornando um especialista de alto nível, confiando em sua própria habilidade divina. Matar cultivadores do reino do rei sábio era como abater galinhas, simplesmente inimaginável. Mestre da seita, o que aquelas pessoas estavam fazendo aqui? Jian Li pegou uma xícara de chá espiritual, tomou um grande gole e perguntou. Nesse momento, um leve cheiro de sangue ainda impregnava o salão principal. No entanto, nenhum deles prestou atenção nisso, limitando-se a beber o chá espiritual. Do lado de fora do salão principal, muitos discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas limpavam o sangue espalhado. Jian Li, aqueles caras, Shen Qinshan então começou a falar. Logo em seguida, Shen Qinshan e Li Oxiao contaram a Jian Li o que havia acontecido no salão principal. Jian Li entendeu em seu coração. Afinal, eles tinham vindo atrás daquele cara de antes. Jian Li, você está disposto a ir para a seita demoníaca primordial para cultivar? Contanto que você vá para a seita demoníaca primordial para cultivar, aqueles caras do Templo da Reencarnação não ousarão fazer nada com você por um curto período de tempo. Shen Qinshan então perguntou a Jian Li. Li Oxiao, que estava ao lado dele, hesitou em falar, mas acabou permanecendo em silêncio. Após esse incidente, ele também sabia que mesmo que sua seita demoníaca das fontes amarelas tivesse sido promovida a uma força de primeira linha, no entanto, isso ainda era insuficiente para reter Jian Li, esse verdadeiro dragão, e em certa medida, restringiria seu crescimento. Jian Li piscou, considerando a possibilidade de ir à seita demoníaca primordial para cultivar. As terras áridas do leste já não lhe eram adequadas. Ir para as planícies centrais poderia oferecer mais oportunidades. Além disso, a seita demoníaca primordial era uma força gigantesca nas planícies centrais, e se ele cultivasse lá, teria menos escrúpulos em suas ações. Afinal, Xiao Yun, o protagonista de Grande Imperador do Caos, era da Terra Sagrada do Caos.
Se ele fosse entrar em conflito com ele, ter uma base sólida seria muito melhor. No entanto, Ye Tian ainda não havia sido derrotado. Agora que ele estava no Vale da Morte, talvez não fosse tão fácil lidar com ele. Jian Li ponderou por um momento, depois disse lentamente: Sr. Shen, primeiro discutirei isso com o mestre da seita. O mestre da seita Li parecia ter algo a dizer naquele momento. Ele primeiro precisava ver o que o mestre da seita tinha a instruir. Assim que Jian Li falou, Shen Qinshan assentiu. Isso também era apropriado. Afinal, Jian Li também era um discípulo da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Logo em seguida, Shen Qinshan saiu do salão principal, deixando-o aos cuidados de Jian Li e Li Yuanxiao. Jian Li, eu não esperava que sua força atingisse esse nível em tão pouco tempo. Li Yuanxiao respirou fundo e disse com satisfação. Capítulo 269 Conselho de Li Yuanxiao. Foi simplesmente uma questão de destino, disse Jian Li com um leve sorriso. Ao olhar para o jovem à sua frente, Li Yuanxiao sentiu um imenso alívio. Embora já suspeitasse há muito tempo que Jian Li não era uma pessoa comum, seu rápido crescimento a esse ponto ainda superou as expectativas de Li Yuanxiao. Mestre da seita, acha que devo aceitar o convite do Sr. Shen para cultivar na seita demoníaca primordial? Perguntou Jian Li. Nesse momento, o salão principal estava vazio, com apenas Jian Li, Li Yuanxiao e algumas outras pessoas presentes. Li Yuanxiao respirou fundo e disse: concordo com ele. Inicialmente, eu planejava que você considerasse essa questão depois de algum tempo, mas agora, sua força é tal que você não teme alguns riscos. Juntar-se agora está ótimo. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Riscos? Haveria algo mais problemático na seita demoníaca primordial? Embora a seita demoníaca primordial seja uma força hegemônica nas planícies centrais, as lutas entre suas várias facções lá serão pelo menos 10 vezes mais ferozes do que em nossa seita demoníaca das Fontes Amarelas. Se você for para lá, deve ter cuidado, disse Li Yuanxiao gravemente. As lutas são extremamente acirradas? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Contudo, isso não era inesperado. Mesmo forças do nível da Terra Sagrada, como a Terra Sagrada de Taishu, enfrentavam lutas incrivelmente acirradas, com inúmeros anciãos e santos constantemente disputando poder e vantagens. Para forças do caminho demoníaco do calibre da seita demoníaca primordial, havia ainda menos a dizer. Certamente seria excepcionalmente feroz. Mestre da seita, terei cuidado. Jian Li assentiu e continuou. Especialmente o mestre da seita demoníaca primordial. O mestre da seita demoníaca primordial possui uma força monstruosa e parece ter outros objetivos ao fundar a seita demoníaca primordial. Não confiem totalmente nele nem depositem toda a sua confiança nele, declarou Li Yuanxiao. O mestre da seita demoníaca primordial. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Que existência aterradora! Parece que a seita demoníaca primordial não é nada simples. Agradeço a orientação do mestre da seita. Com certeza prestarei atenção. Jian Li assentiu novamente. Li Yuanxiao assentiu. Além disso, existem famílias aristocráticas com corpos demoníacos nas planícies centrais. Uma vez que você chegue às planícies centrais, se não tiver absoluta confiança, não as confronte de forma alguma. As lutas entre corpos demoníacos e corpos sagrados envolvem muito. Li Yuanxiao tomou um gole de chá espiritual e continuou. Parece que esse conveniente mestre da seita também sabe de alguma coisa, pensou Jian Li. Certo, ele poderia perguntar ao mestre da seita sobre as informações que viu quando obteve o cânone secreto de muitos espíritos. Mestre da seita, sabe o que é sangue imortal reverso? Perguntou Jian Li. Sangue imortal reverso, as pupilas de Li Yuanxiao se contraíram, como se ele tivesse se lembrado de algo terrível. Jian Li, o sangue imortal reverso é uma linhagem sanguínea terrível e herética. Eu a vi mencionada nos textos antigos do Palácio Imortal de Gelo. Dizia, todos aqueles que revertem os imortais são hereges, disse Li Yuanxiao gravemente. Sangue herético, todos aqueles que desafiam os imortais são hereges. Jian Li sentiu um leve arrepio no coração. Hereges. Este mundo era incrivelmente tolerante. Até mesmo os hediondos grandes demônios não seriam chamados de hereges, mas aquele, imortal reverso, era de fato chamado de herege. Parece que também existem existências inconcebivelmente aterrorizantes neste mundo. Jian Li, guarde bem este marcador. Quando seu corpo sagrado primordial atingir um nível de conquista menor, você poderá levar este marcador para a montanha do Jardim Oeste, nas planícies centrais. Talvez você tenha ganhos inesperados. Li Yuanxiao pareceu se lembrar de algo, então tirou um pingente de jade vermelho de seu anel espacial e o entregou a Jian Li. Era um pingente de jade vermelho com tênues padrões cor de sangue, de aparência extremamente misteriosa. Jian Li pegou o pingente de jade e assentiu pesadamente com a cabeça, memorizando em seguida as palavras de Li Yuanxiao. Após trocar mais algumas gentilezas com Jian Li, Li Yuanxiao pediu que ele se retirasse. Após a partida de Jian Li, ele foi diretamente para o Pico da Santa. Após a saída de Jian Li, Shen Qinshan já havia retornado ao salão principal. Yuan Xiao Jian Li concordou? No salão principal, Shen Qinshan então perguntou, com os olhos fixos em Li Yuanxiao. Uma expressão complexa passou pelo rosto de Li Yuanxiao, e ele assentiu. Faça os preparativos. Jian Li vai cultivar na seita demoníaca primordial. Assim que Li Yuanxiao falou, o rosto de Shen Qinshan se iluminou de alegria. Embora soubesse que Jian Li provavelmente concordaria, ouvir as palavras de Li Yuanxiao encheu Shen Qinshan de imensa alegria. O talento e a força de Jian Li eram tão formidáveis. Se ele se juntasse à seita demoníaca primordial sob sua orientação, a força de sua linhagem sem dúvida aumentaria muito. Irmão Sr. Shen, preciso dizer algumas coisas logo de início. Quando Jian Li for para a seita demoníaca primordial, você deve organizar tudo para ele direitinho. Se algo acontecer com Jian Li na seita demoníaca primordial, não me culpe por desconsiderar nossa longa amizade.
disse Liu Anxiao com uma expressão resoluta. Shen Qinshan respirou fundo e assentiu. Não se preocupe, irmão Júnior, eu entendo. Por coincidência, uma vaga de santo foi aberta na seita demoníaca primordial. No palácio no Pico da Santa, Jian Li e Tang Siki estavam se acariciando no quarto. Os dois se abraçaram fortemente, saboreando a beleza do momento. Após ter vivenciado uma batalha muito esperada, Tang Siki já estava um pouco cansada. Irmã sênior, por que você não vem comigo para cultivar na seita demoníaca primordial? Disse Jian Li suavemente, sentindo o calor em seus braços. Ele acabará de contar a Tang Siki sobre seu plano de praticar o cultivo na seita demoníaca primordial. Quanto a essa irmã sênior, Jian Li já a considerava há muito tempo sua confidente mais próxima. Tang Siki acariciou o belo rosto de Jian Li. Irmãozinho, eu não vou. Vou esperar você voltar para a seita demoníaca das Fontes Amarelas. Jian Li não disse nada, permanecendo em silêncio. O reino de Tang Siki naquele momento estava apenas no 7º estágio do reino da vida e da morte, e a diferença entre ela e Jian Li já era bastante significativa. Mesmo com seu físico de demônio celestial, seu progresso no cultivo ainda seria um tanto difícil de acompanhar em relação ao de Jian Li. Talvez, ao longo de sua jornada, ele não tenha refletido o suficiente. Ele só havia se concentrado em se fortalecer, mas prestava menos atenção às mulheres ao seu redor. Se ele chegasse ao pico, não haveria ninguém conhecido ao seu lado. Seria esse o pico que ele desejava? Não, quero absorver tudo que puder. Quero tudo. Irmão Júnior, não pense demais nisso. Eu só não quero ir para um lugar tão distante. Tang Siki percebeu as emoções de Jian Li e então lhe deu um beijo. Será que ela não quer ir para um lugar tão distante? Ou será que tem medo de me atrasar? Jian Li suspirou suavemente, retribuindo o carinho de Tang Siki. Irmão Júnior Jian, está uma carta daquela garotinha da seita Qinjan. Após algumas brincadeiras, Tang Siki pareceu se lembrar de algo e então tirou uma carta de seu anel espacial. Os olhos de Jian Li brilharam. Era de Li Qin. Irmãozinho Jian, você não comeu? Aquela garotinha também comeu? Tang Siki segurou o queixo de Jian Li e perguntou lentamente. A boca de Jian Li se contraiu levemente, então ele disse, claro que não. No fundo, eu sou esse tipo de pessoa. Tang Siki fez beicinho e mordeu Jian Li. O irmãozinho Jian é muito travesso. Vou te castigar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 270. Yetian cai numa armadilha. Outra batalha devastadora eclodiu no palácio no Pico da Santa. Em pouco tempo, Tang Siki foi derrotada e King Hua e Qiu Yui se revezaram na luta. Por fim, a batalha foi contida por pouco. Aquela menina foi para a terra sagrada de Taikin para praticar o cultivo. Jian Li olhou para a carta enviada por Li Qin. Tudo começou com você, o grande vilão. Em seguida, mencionou-se que ela ia para a terra sagrada de Taikin para praticar o cultivo. E ela também disse a Jian Li para praticar diligentemente o cultivo para que ela não o ultrapassasse. Havia também uma pintura na carta, mostrando Jian Li deitado em um canteiro de flores no Vale das 100 Flores, depois que Li Xuan usou uma ilusão nele. Na pintura, em seu rosto, havia até um coelhinho fofo desenhado com lápis de sobrancelha. Essa garotinha? Jian Li olhou para a pintura e não conseguiu conter o sorriso, relembrando aqueles dias na seita Qinjan. Nos dias seguintes, Jian Li cultivou na seita demoníaca das Fontes Amarelas. Os abundantes recursos de cultivo que ele havia adquirido anteriormente foram continuamente absorvidos pelo corpo de Jian Li. Jian Li também deu muitos dos recursos de cultivo não utilizados para Tang Siki e os outros, o que aumentou significativamente a velocidade de cultivo deles. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Floresta de bambu roxo. A floresta de bambu roxo estava repleta de paisagens belíssimas por todos os lados. O brilho do entardecer no céu também era extremamente cativante, e o mundo inteiro parecia estar repleto de harmonia. Na floresta de bambu roxo, Sofia segurou a mão de Jian Li, e os dois admiraram a bela paisagem da floresta. Shen Qinshan já havia feito os preparativos. Em poucos dias, Jian Li deixaria a seita demoníaca das Fontes Amarelas e iria para a seita demoníaca primordial para cultivar. Irmã sênior, assim que eu me estabelecer na planície central, irei buscá-la, disse Jian Li seriamente. Ele também havia pensado bem nisso. Com seu talento e força, aliados ao sistema, ele poderia avançar rapidamente. Nesse momento, trazer Tang Siki seria perfeito. Antes disso, Tang Siki praticava o cultivo na seita demoníaca das Fontes Amarelas. Jian Li já havia preparado muitos recursos de cultivo, o suficiente para que Tang Siki cultivasse por um longo tempo. Tang Siki assentiu com a cabeça, encostando-se no ombro de Jian Li. Irmão Júnior Jian, eu vou te ouvir. Em seguida, os dois continuaram a apreciar a paisagem ao redor na floresta de bambu roxo. Voxox. Nesse instante, Jian Li sentiu subitamente uma leve oscilação no espaço acima da floresta de bambu roxo. Parecia que algo estava escondido na escuridão. Pum! Jian Li desencadeou um impacto de energia espiritual intenso. O reino do vazio foi diretamente destruído pelo impacto certeiro de Jian Li, e correntes de Qi do caos escaparam junto com o reino do vazio despedaçado. Toda a floresta de bambu roxo parecia estar envolta em um vento furioso. Jian Li, não esperava que você fosse tão tranquilo, cercado por tanta beleza e paisagens maravilhosas. Uma voz clara surgiu de repente do outro lado da linha de Jian Li. Jian Li olhou na direção da origem do som. Um jovem com roupas pretas justas rompeu o reino do vazio e apareceu diante dele. Esse jovem exalava uma aura fria, e a energia espiritual do céu e da terra ao seu redor era absorvida inconscientemente por seu corpo. Yetian, é você? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, encarando atentamente o jovem à sua frente. Esse jovem era Yetian. Nome, Yetian. Reino primeiro nível do Reino Sábio. Físico, corpo divino devorador do céu.
Destino, personagem principal destinado, roxo dourado, transformando o infortúnio em bênção, roxo, obtendo muita ajuda do caminho justo, roxo, impiedoso e injusto, carmesim, favorabilidade -10. Roteiro de vida, o personagem principal de O Renascimento do Imperador Demônio em sua vida anterior, era o renomado quase imperador da nuvem demoníaca, há 100 anos. Após disputar a pedra divina devoradora do céu, foi gravemente ferido por um ataque conjunto de várias terras sagradas do caminho justo e acabou sendo emboscado e morto por sua esposa e amigos. Felizmente, ele obteve uma oportunidade com a pedra divina devoradora do céu e alcançou o renascimento desafiador dos céus. Sua nova identidade é a de um discípulo da seita externa da terra sagrada Taishuan. Recentemente, ele despertou as memórias de sua vida passada e o corpo divino devorador do céu, embarcando em um magnífico caminho para se tornar um grande imperador. Ponto de virada recente: 3 dias depois, ele obterá uma medicina espiritual de 10.000 anos no Vale da Pacificação Ocidental coordenadas 445.122. 6 dias depois, ele obterá um tesouro espiritual de rank celestial na montanha 4 Yang coordenadas 645.351. O reino de Yetian havia de fato alcançado o Reino Santo. Bum bum bum. Jian Li imediatamente liberou seu poder, pronto para atacar Yetian. Embora não soubesse o que Yetian pretendia fazer, decidiu lidar com ele primeiro, custasse o que custasse. Jian Li, tenho algo para discutir com você. Não estou aqui para brigar, disse Yetian ao ver Jian Li aparentemente prestes a atacar. Deng. Jian Li não hesitou nem um pouco. O selo da grande mão do vazio liberou uma força poderosa, atingindo Yetian com violência. Yetian pareceu não esperar que mesmo depois de falar, Jian Li não demonstrasse nenhuma hesitação e desferisse um ataque poderoso diretamente. Yetian então liberou uma poderosa habilidade divina, protegendo-se firmemente. No entanto, Yetian claramente subestimou o poder ofensivo de Jian Li. Sua habilidade divina foi destruída em um instante. Yetian estava coberto de sangue e caiu pesadamente no chão. Eu realmente tenho algo importante para discutir com você, disse Yetian, tremendo e olhando para Jian Li com imenso medo. Ele pensava que depois de alcançar o Reino Santo poderia enfrentar esse Jian Li. Ele não esperava ser derrotado em uma única troca de golpes. Embora houvesse um elemento surpresa, essa força ainda era um pouco assustadora. Jian Li olhou para Yetian, que parecia não ter intenção de lutar, e um pensamento surgiu em sua mente. Será que esse cara realmente tem algo importante? Devo simplesmente matá-lo? Um lampejo de intenção assassina passou pelo coração de Jian Li. Se ele matasse esse Yetian, não só obteria a essência sanguínea do corpo divino devorador do céu, como também receberia recompensas do sistema. No entanto, a Senhora da Morte. Jian Li lembrou que Yetian e a Senhora da Morte pareciam ter algum tipo de envolvimento. Muito bem, então vamos ver o que você tem a dizer. De qualquer forma, ele está aqui e não pode fugir. Logo em seguida, Jian Li retirou um tesouro espiritual de grau santo que lhe fora dado por Sumengli, a corda de ligação dos santos. A corda de ligação sagrada era um poderoso tesouro espiritual de ligação de grau santo, usado especificamente para amarrar inimigos. A corda de ligação sagrada, imbuída de forte poder sagrado, prendeu diretamente Yetian. Yetian olhou para a corda de ligação sagrada em seu corpo, com um leve escárnio nos lábios. Esse Jian Li era cauteloso demais, não era? Ele já se encontrava nesse estado, e Jian Li ainda precisava usar isso para controlá-lo. Vamos lá, o que é? Na floresta de bambu roxo, Jian Li olhou para Yetian, que havia sido completamente subjugado por ele, e falou com indiferença. Ao olhar para Yetian, que estava amarrado por ele, Jian Li sentiu uma sensação surreal, como em um sonho. Embora não soubesse o que aquele cara queria fazer, ele próprio havia aparecido à sua porta. Ele foi capturado por ele quase sem esforço. Você me deixe me recuperar primeiro, Yetian então falou, com sangue ainda escorrendo de seus ferimentos. Planícies centrais. Seita demoníaca primordial. Um quarto pouco iluminado. Irmão Sênior Shen, sua vaga de santo já foi ocupada por outra pessoa. Uma voz apressada soou de fora da sala. Capítulo 271. Solicitação para ver. Na sala pouco iluminada, estava repleto de muitas auras escuras e profundas. No chão da sala estavam esculpidas formações estranhas, e muitos cristais negros foram colocados sobre essas formações. Os cristais e as formações estavam conectados, produzindo uma aura misteriosa. Um fluxo contínuo de aura escura e profunda emanava do chão. Um jovem magro, vestido com uma túnica branca, estava sentado de pernas cruzadas no centro da sala. Havia uma marca de lótus verde escura na testa do jovem. A estampa de lótus verde absorveu a aura escura e profunda contínua do cômodo, produzindo um estranho brilho negro. Sob a projeção desse brilho negro e da aura escura e profunda, o jovem assemelhava-se a um deus demônio das trevas, exalando uma aura extremamente fria. Alguém roubou meu posto de santo? Após algum tempo, o jovem abriu lentamente os olhos e a marca de lótus verde em sua testa desapareceu instantaneamente. As formações circundantes se despedaçaram com um estrondo. Uma aura aterradora se espalhou em todas as direções, preenchendo o cômodo pouco iluminado com chamas negras semelhantes a furacões. Explique claramente o que aconteceu. A voz do jovem tinha um frio arrepiante, fazendo com que a pessoa se sentisse como se tivesse caído em uma adega de gelo. Assim que o jovem terminou de falar, um discípulo da seita demoníaca primordial, vestido com um manto preto, entrou em pânico. Irmão Sênior Shen, ouvi do ancião Shu que se trata de um discípulo da seita demoníaca das fontes amarelas das terras áridas orientais. A cota de santo originalmente destinada ao irmão Sênior Shen foi tomada por esse discípulo. Disse então o discípulo da seita demoníaca primordial. Terras áridas orientais, seita demoníaca das fontes amarelas. Os olhos do jovem se estreitaram ligeiramente.
Um lampejo de intenção assassina e um traço de irritação passaram pelo seu coração. Quando foi que um discípulo de uma seita desprezível ousou disputar a posição de santo? Foi simplesmente ridículo. Um lixo humano de um lugar tão desolado ainda tem o direito de tomar o meu lugar, disse o jovem em voz grave, com um tom de desprezo evidente. A seita demoníaca primordial era uma das principais forças do caminho demoníaco nas planícies centrais, incrivelmente poderosa, e possuía inúmeras forças subordinadas. Todos os anos, eles selecionavam discípulos de destaque de várias forças subordinadas para serem treinados na seita demoníaca primordial. A seita demoníaca primordial também dependia de um fluxo contínuo de sangue novo, dando origem a muitos gênios. Segundo o irmão Sênior Shen, esse discípulo possui um talento extraordinário e no reino da vida e da morte, já derrotou um santo do reino santo. Disse então o discípulo da seita demoníaca primordial. Os olhos do jovem se estreitaram ligeiramente, e um toque de frieza surgiu no canto de sua boca. Talento excepcional? Será que minha seita demoníaca primordial precisa de discípulos com talento excepcional? Gostaria de ver por quanto tempo esse cara consegue ficar pulando de um lado para o outro na nossa seita demoníaca primordial. Irmão Sênior Shen, que tal darmos um jeito de fazer aquele cara sofrer um pouco? Disse então o discípulo da seita demoníaca primordial. O jovem lançou-lhe um olhar indiferente. Não precisa, não sou tão preconceituoso. É só um cargo de santo. Deixe a mulher venenosa do céu brincar com ele. Assim que o jovem falou, o rosto do discípulo da seita demoníaca primordial mudou ligeiramente, como se ele tivesse pensado em algo extremamente aterrador. O irmão Sênior Shen é generoso. Vou providenciar isso agora mesmo, disse o discípulo da seita demoníaca primordial, e saiu rapidamente da sala. Terras áridas orientais. Seita demoníaca das fontes amarelas. Floresta de bambu roxo. Nesse momento, na floresta de bambu roxo, o corpo de Yetian estava um caos ensanguentado, com sangue jorrando constantemente. Uma poderosa força devoradora emanou de dentro de Yetian, consumindo continuamente a energia espiritual ao redor e curando os ferimentos de seu corpo. Toda a floresta de bambu roxo parecia formar uma tempestade de energia espiritual. Muitas plantas espirituais ao redor foram afetadas por essa tempestade, como se estivessem prestes a ser destruídas a qualquer momento. Como era de se esperar do corpo divino devorador do céu, os olhos de Jian Li brilharam ao contemplar a tempestade de energia espiritual à sua frente. Mesmo amarrado pelas cordas de ligação dos santos, ele ainda conseguia absorver a energia espiritual ao seu redor. Além disso, essa velocidade de absorção de energia espiritual era ainda maior que a dele. Após um longo período, Yetian finalmente se recuperou de muitos de seus ferimentos, e um leve rubor apareceu em seu rosto. Diga-me, o que você quer discutir comigo? Perguntou Jian Li ao perceber que Yetian havia se recuperado significativamente. Tan Siki, que estava ao lado dele, abraçou o braço de Jian Li com força, olhando também para Yetian, que estava sangrando, à sua frente. Yetian respirou fundo e disse em voz grave: quero que você venha comigo ao Vale da Morte. A Senhora da Morte do Vale da Morte quer vê-lo. Assim que Yetian falou, Jian Li ficou estupefato. Foi por isso que Yetian o procurou? E se eu não for? Disse Jian Li então. Embora não soubesse por que a Senhora da Morte queria vê-lo, uma existência tão tabu era simplesmente aterrorizante demais. Se ela tivesse mais intenções, ele estaria morto se fosse embora. Então eu te seguirei até você ir embora, disse Yetian sem hesitar, como se já esperasse a resposta de Jian Li há muito tempo. Jian Li olhou para Yetian com uma expressão estranha. Se fosse uma garotinha bonitinha, tudo bem. Será que o imperador demônio perdeu a sanidade ao passar pelo renascimento? Sendo assim, então vou te espancar até a morte, disse Jian Li com um sorriso. Svi. Após dizer isso, Jian Li usou a lança demoníaca divina. A lança demoníaca divina, carregando uma aura destrutiva, disparou em direção a Yetian. Sem problema, contanto que você consiga me matar. O rosto de Yetian não demonstrava medo, apenas encarando calmamente a lança demoníaca divina à sua frente. Bum bum bum. Logo em seguida, a lança demoníaca divina atingiu Yetian, despedaçando-o instantaneamente, com sangue dourado e carne picada voando por toda parte. Ao olhar para Yetian, que havia sido despedaçado por ele, as pupilas de Jian Li se contraíram, e não havia alegria em seu coração. Em vez disso, ele se mostrou extremamente vigilante. Como ele não tinha ouvido o sinal sonoro do sistema, isso significava que Yetian não estava morto. Jian Li imediatamente teve um mau pressentimento. Ele temia que esse método também fosse obra daquela Senhora da Morte. O que ela pretendia fazer? Ao perceber que estava sendo alvo de uma existência tabu tão aterradora, Jian Li sentiu-se um pouco desconfortável. Um pico de montanha não muito longe da floresta de bambu roxo. Um jovem vestido com roupas pretas justas surgiu do reino do vazio. Isso é o poder do destino? Yetian murmurou, olhando para seu corpo completamente intacto. Havia uma luz espiritual branca dentro do corpo de Yetian. A aura dessa luz espiritual chegou a suprimir o corpo divino devorador do céu de Yetian, tornando-o ligeiramente menos intenso. Que tipo de existência é a Senhora da Morte? Inúmeras sensações gélidas também surgiram no coração de Yetian. Tal método havia ultrapassado completamente sua compreensão. Não se tratava de uma encarnação, nem de um corpo espiritual fantoche. Esse tipo de poder era verdadeiramente incrível. Mas por que ela queria que ele fizesse Jian Li ir até lá? Com esses métodos, não seria fácil conseguir qualquer coisa que ela quisesse? Esquece, essa pessoa não é alguém que eu consiga desvendar. Basta concluir a transação com ela.
Capítulo 272 Primeira reunião. Do outro lado, na floresta de bambu roxo. Assim que Yetian foi destruído pela lança do deus inferior de Jianli, a carne e o sangue ao redor se dissiparam rapidamente. O sangue dourado, juntamente com seu corpo físico, evaporou-se no ar na floresta de bambu roxo. Era como se Yetian nunca tivesse aparecido. Tansi-Ki e Yetian observaram a cena diante deles com espanto. Claramente, ela superava a sua imaginação. Jianli franziu ligeiramente os lábios com o coração gelado. Ele pensava que conseguiria um corpo divino devorador do céu de graça, mas não esperava que nem mesmo a carne e o sangue desaparecessem. Voxox! Logo depois, o espaço não muito distante voltou a ondular. Yetian, vestido com roupas pretas justas, reapareceu diante de Jianli. Jianli, voltei, disse Yetian a Jianli sorrindo. Nesse momento, após testemunhar tamanho poder incrível, Yetian não sentiu mais medo algum. Ele não ia morrer de qualquer forma, então podia fazer o que quisesse. Bum, bum, bum. Jianli não disse nada e uma violenta habilidade divina atacou novamente. O corpo de Yetian se despedaçou mais uma vez. Sangue dourado e carne picada espalhados por toda parte. Irmão Júnior Jian, parece que esta Senhora da Morte é realmente insondável, disse Tansi-Ki para Jianli, que estava ao seu lado. Jianli olhou para a carne e o sangue que se dissipavam à sua frente e assentiu com a cabeça. Se Yetian tivesse esses meios, não teria sido perseguido de forma tão cruel. Portanto, deve ter sido obra da Senhora da Morte. O que exatamente ela queria fazer? Será que ela só queria me ver? Pouco tempo depois, Yetian reapareceu. Jianli não demonstrou nenhuma cortesia, usando várias habilidades divinas, poder de reencarnação, o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, fogo espiritual. Ele matou Yetian dezenas de vezes, mas Yetian ainda apareceu diante de Jianli completamente ileso. Jianli, eu só estou pedindo para você encontrar a Senhora da Morte. Por que tanta hostilidade? Disse Yetian ao reaparecer diante de Jianli. Por que você insiste em me ver? Perguntou Jianli com voz grave. Yetian era como uma mosca, aparecendo constantemente diante dele, o que irritava muito Jianli, principalmente porque Yetian representava a Senhora da Morte, e ele não conseguiu matá-lo. Você saberá quando encontrar a Senhora da Morte. Há algumas coisas que não posso dizer, mas com certeza não será algo ruim para você, disse Yetian. Jianli franziu a testa ao ouvir isso. Não posso dizer que seja algo ruim. Tudo bem, eu vou com você encontrá-la. Jianli ponderou por um momento e então disse. Se tal ser realmente desejasse a vida dele, ela poderia facilmente fornecer a Yetian algum meio extraordinário para matá-lo. Não havia necessidade de uma abordagem tão indireta. Qual o problema em conhecê-la? Seria uma boa oportunidade para observar o comportamento de uma existência proibida neste mundo. Tansi-Ki, ao lado de Jianli, segurou firmemente a mão dele. Você vai mesmo? Encontrar aquela Senhora da Morte. Tansi-Ki também ouvirá falar da reputação da Senhora da Morte. Ela gozava de grande prestígio no antigo continente estéreo. Ela era uma existência aterradora que existia há incontáveis anos. Jianli acariciou carinhosamente os cabelos de Tansi-Ki, sinalizando para ela não se preocupar. Isso mesmo. Mostrei tanta sinceridade, então vamos partir agora. Os olhos de Yetian brilharam e então ele falou. Jianli o ignorou e depois de consolar Tansi-Ki, seguiu Yetian e foi embora. Desolação Oriental. Vale da Morte. Auras aterrorizantes se entrelaçavam por todo o Vale da Morte. Jianli, como você cultiva? Você está progredindo rápido demais, perguntou Yetian a Jianli, que estava ao seu lado. Agora mesmo, na seita demoníaca das fontes amarelas, Yetian experimentou de verdade a natureza aterradora de Jianli. Todos os tipos de artes marciais de alto nível e poderosas habilidades divinas fizeram com que Yetian experimentasse várias formas de morrer, o que foi simplesmente extasiante e excruciante. Não pergunte, é só talento. Jianli fez beicinho. A boca de Yetian se contraiu levemente. Se ele não conseguisse derrotar Jianli, teria que lhe dar uma lição. Que tipo de pessoa é essa Senhora da Morte? Perguntou Jianli. Os dois já haviam chegado ao Vale da Morte, e muitas bestas demoníacas poderosas ao redor deles soltavam uivos dolorosos. Assim que Jianli falou, os olhos de Yetian imediatamente se tornaram um tanto solenes. Nunca vi um ser mais forte do que ela, disse Yetian em voz grave. Os olhos de Jianli se estreitaram ligeiramente. Em sua vida anterior, Yetian era uma figura de nível quase imperador que havia passado por inúmeras provações. Até ele mesmo disse isso. Parecia que a força da Senhora da Morte era realmente surpreendente. Jianli não disse nada. Quanto mais se aproximava das profundezas do Vale da Morte, mais conseguia sentir a energia vital da morte ao seu redor. Era difícil imaginar quantas vidas haviam sido perdidas naquele Vale da Morte. Pouco tempo depois, Jianli e Yetian se aproximaram da caverna onde Yetian praticava o cultivo. Havia máquinas de que arrepiantes por toda parte, e as plantas tinham uma aparência sinistra. Estamos quase lá. Yetian respirou fundo e disse. Bum, bum, bum. Nesse instante, Jianli sentiu uma violenta flutuação de aura surgir em todo o espaço. Uma vontade imensa parecia despedaçar o mundo inteiro. O poder sagrado dentro do corpo de Jianli circulou instantaneamente a uma velocidade extremamente rápida, tentando romper essa restrição, mas era simplesmente impossível rompê-la. Pô! Um instante depois, uma vasta extensão branca apareceu na visão de Jianli. Jianli sentiu uma leve tontura. A vasta cena branca à sua frente o fazia sentir como se estivesse em um oceano infinito de ki espiritual, como se fosse ser engolido a qualquer momento.
Quando Jian Li recuperou os sentidos, encontrou-se em um belo bosque de pessegueiros. Uma densa energia espiritual do céu e da terra preenchia o bosque de pessegueiros, e uma leve fragrância invadia as narinas de Jian Li. Onde é isso? Jian Li observou a bela paisagem ao redor. Você finalmente chegou. Nesse instante, uma voz clara e etérea soou nos ouvidos de Jian Li. A voz era como água refrescante de nascente, extremamente agradável de se ouvir. Logo em seguida, uma figura etérea emergiu graciosamente das profundezas do bosque de pessegueiros. Uma névoa envolvia a figura, obscurecendo o ar. Apenas um contorno tênue podia ser vagamente visto, e o fraco que emanava da figura quase parecia suprimir o céu e a terra. Era como se essa figura estivesse destinada a suprimir o céu e a terra. A Senhora da Morte é uma mulher? Jian Li ficou um pouco atônito. Uma existência notoriamente feroz acabou por ser uma mulher. Foi verdadeiramente inesperado. Além disso, a névoa ao seu redor parecia bloquear todos os olhares curiosos. Seu sistema não apresentou nenhuma reação. Senhor, por que o senhor deseja me ver? Jian Li respirou fundo, reprimiu seus pensamentos e perguntou lentamente. Agora que ele estava ali, não havia outra escolha senão ver o que ela pretendia. A figura etérea não falou, apenas encarou Jian Li fixamente. Capítulo 273. Complete o Sutra da Reencarnação. Os olhos da Senhora da Morte pareciam conter um toque de reminiscência, juntamente com uma expressão complexa e indelével. Jian Li sentiu como se tivesse sido completamente desmascarado, sem que restassem segredos. Embora ela não nutrisse nenhuma má vontade, Jian Li ainda se sentia como se estivesse sentado sobre alfinetes, como se estivesse diante de uma imperatriz incomparável. Um olhar como aquele, vindo de uma potência proibida, era verdadeiramente aterrador. Aparentemente percebendo as emoções de Jian Li, a Senhora da Morte retraiu lentamente seu ki. À medida que seu ki era retirado, a aura arrogante e desdenhosa que a envolvia também se dissipava lentamente. Ela se transformou em alguém como uma irmã mais velha da casa ao lado. Embora a névoa a obscurecesse, ainda era possível sentir sua delicada suavidade. Sente-se, quero fazer um acordo com você. Com um leve aceno da mão direita da Senhora da Morte, uma cadeira macia feita de flores de pêssego apareceu ao lado de Jian Li. Jian Li não fez cerimônia e sentou-se diretamente. Ele também sentiu a benevolência da Senhora da Morte. Senhor, que tipo de acordo deseja fazer? Perguntou Jian Li depois de se sentar. Ele jamais imaginara que uma existência tão aterradora se daria a tanto trabalho apenas para fazer um acordo com ele. Primeiro, experimente este vinho de flor de pêssego. A voz da Senhora da Morte era etérea e incrivelmente agradável, transmitindo a Jian Li uma sensação muito suave. Após a Senhora da Morte falar, uma mesa de jade apareceu do nada diante de Jian Li. Sobre a mesa de jade havia uma taça de vinho de prata, e o vinho de flor de pêssego em seu interior exalava uma fragrância rica e cativante. Ao contemplar o perfumado vinho de flor de pêssego à sua frente, Jian Li sentiu como se sua alma estivesse prestes a se sublimar. Só o aroma já fazia Jian Li sentir que sua alma havia sofrido uma transformação significativa. Senhor, então obedecerei respeitosamente. Jian Li pegou a taça de vinho à sua frente e a bebeu de um só gole. No instante em que o vinho de flor de pêssego tocou sua boca, Jian Li sentiu sua alma em um ambiente extremamente acolhedor. Uma sensação refrescante e inebriante percorreu todo o corpo de Jian Li. A arte de concentração da alma de Jian Li operava em seu extremo, absorvendo continuamente o poder aterrador do vinho de flor de pêssego. Jian Li sentia-se confuso e sua energia mental aumentava descontroladamente como se tivesse enlouquecido. Após um período indeterminado, Jian Li finalmente recobrou os sentidos e descobriu que seu domínio da percepção divina havia, na verdade, alcançado o estágio intermediário do santo. Este vinho de flor de pêssego era muito forte. Jian Li engoliu em seco. Apenas uma xícara havia permitido que seu domínio da percepção divina avançasse um pequeno nível. Obrigado pelo vinho de flor de pêssego, senhor. Jian Li respirou fundo e agradeceu à Senhora da Morte. Está delicioso? Perguntou então a Senhora da Morte, com um olhar que parecia demonstrar alguma expectativa. Jian Li piscou. Delicioso? Senhor, este vinho de flor de pêssego é o melhor vinho que já provei, disse Jian Li com um tom de convicção. Assim que Jian Li falou, a Senhora da Morte pareceu se perder em pensamentos. A Senhora da Morte sentiu como se tivesse retornado àquele tempo, quando também havia uma pessoa, que também se sentava no bosque de pessegueiros, saboreando o vinho de flor de pêssego que ela mesma havia preparado. O mesmo tom, a mesma resposta. Não, impossível, eu o vi morrer com meus próprios olhos, murmurou a Senhora da Morte em seu coração, deve ser minha ilusão. Em um breve instante, muitos pensamentos passaram pela mente da Senhora da Morte. Logo depois, a Senhora da Morte voltou a si, reprimiu os pensamentos em seu coração e voltou a ser como uma imperatriz olhando para o mundo. Em seguida, vamos falar sobre o nosso acordo. Quero que você destrua o Templo da Reencarnação. A Senhora da Morte respirou fundo e disse sem rodeios. Jian Li, destruir o Templo da Reencarnação. Você está brincando comigo. Senhor, o senhor está se referindo ao Templo da Reencarnação na região central? Perguntou Jian Li. A Senhora da Morte assentiu com a cabeça e disse fracamente. Você aprendeu as escrituras imortais da reencarnação deles e matou o povo deles. Não importa para onde você vá, eles o perseguirão. Assim que a Senhora da Morte falou, Jian Li silenciou. Ela tinha razão. Mesmo que ele se juntasse à seita demoníaca primordial, ainda seria alvo deles. A seita demoníaca primordial pode ter lhe proporcionado uma base sólida, mas não poderia protegê-lo em todos os momentos. Sempre haveria momentos em que eles não poderiam atendê-lo. Ele também precisava da técnica de cultivo subsequente da escritura imortal da reencarnação, que também teria que obter deles. Além disso, se você tiver a oportunidade de alcançar o reino imperador no futuro, eles também são uma existência que você não poderá ignorar, disse então a Senhora da Morte. Reino do Imperador. O coração de Jian Li afundou.
Templo da Reencarnação. Sênior, com a minha força atual, ainda é um pouco difícil destruir o Templo da Reencarnação, disse Jian Li em seguida. Jian Li estava extremamente confiante em seu talento, mas destruir uma força de nível tão gigantesco ainda era um tanto difícil, considerando a força atual de Jian Li. É quando você tem essa habilidade. Eu não esperava que você os destruísse a todos agora, disse então a Senhora da Morte. Jian Li respirou aliviado. Se for quando eu tiver essa capacidade, então não há problema. De qualquer forma, ele eventualmente teria que confrontar aquele Templo da Reencarnação. Então vamos fazer isso. Senhor, estou disposto a fechar o negócio, disse Jian Li em seguida. A Senhora da Morte assentiu com a cabeça e disse: esta é a parte seguinte da escritura imortal da reencarnação, considerada uma recompensa antecipada para você. Depois de destruir o Templo da Reencarnação, você poderá me encontrar novamente e eu lhe darei uma recompensa subsequente adequada. Após falar, a Senhora da Morte acenou suavemente com a mão direita, e uma luz espiritual dourada entrou diretamente na mente de Jian Li. Na parte seguinte da escritura imortal da reencarnação, os olhos de Jian Li brilharam. Ele não esperava que essa Senhora da Morte possuísse a subsequente técnica de cultivo da escritura imortal da reencarnação. Conforme a luz espiritual dourada entrava, a mente de Jian Li era envolvida por inúmeras informações obscuras e profundas. Essa informação era precisamente a técnica de cultivo subsequente da escritura imortal da reencarnação, do reino do rei sábio ao reino do grande imperador, completa e sem omissões. A escritura imortal da reencarnação dentro de seu corpo parecia estar sendo nutrida, emitindo uma aura de alegria e irrompendo com um poder misterioso. O corpo de Jian Li estava envolto por um poder infinito de reencarnação, e uma luz espiritual dourada cintilava dentro dele. Essa informação era tão vasta que mesmo com o domínio da percepção divina de Jian Li no estágio santo intermediário, era difícil de assimilar. Após um período indeterminado, Jian Li finalmente assimilou todas as informações. Uma imensa força fluía dentro do corpo de Jian Li. Jian Li sentiu que sua condição física havia atingido o estado ideal, embora seu reino não tivesse alcançado o avanço. A conclusão da técnica de cultivo ainda lhe trouxe imensos benefícios. Também lhe darei Yetian. Tenho certeza de que ele lhe será de grande utilidade, disse a Senhora da Morte lentamente, seus belos olhos brilhando com uma luz estranha. Capítulo 274, Técnica da Espada da Unidade Suprema. A voz da Senhora da Morte era incomparavelmente agradável, ressoando na mente de Jian Li. Entregue-me, Yetian. Por que entregá-lo a mim? Jian Li ficou momentaneamente incapaz de reagir. Ela sabia de algo, ou percebeu algo. O que quer dizer a Sênior? Jian Li respirou fundo e então perguntou à Senhora da Morte. Nesse momento, o bosque de pessegueiros ainda estava impregnado com uma leve fragrância. A suave energia que ao redor fazia com que Jian Li se sentisse incomparavelmente confortável. A Senhora da Morte, envolta em névoa, também tomou um gole de vinho de pêssego, seus olhos brilhando com um fulgor cativante. Muito bem, por hoje é só, disse a Senhora da Morte, indiferente. Rachadura. Um instante depois, toda a floresta de pêssego se despedaçou. Jian Li sentia como se estivesse em um oceano revolto, à deriva em meio a uma tempestade. Estamos quase lá. Logo depois, Jian Li voltou a si e a voz de Yetian soou em sua mente. Jian Li reapareceu diante da caverna nas profundezas do Vale da Morte. O sol escaldante no céu parecia estar na mesma posição de antes. Jian Li, por que você está tão distraído? Vamos. Yetian insistiu, olhando para Jian Li, que parecia um tanto perdido. Este método. Jian Li olhou ao redor, que não apresentava nenhuma mudança, como se ainda estivesse congelado na cena anterior à sua entrada naquele espaço misterioso. Se não fosse pela escritura imortal da reencarnação completa em sua mente, e por sua energia mental que já estava no estágio intermediário do nível de santo, ele provavelmente acreditaria piamente que isso era uma ilusão. Não precisa, eu já a conheci, disse Jian Li a Yetian, com um significado especial no olhar. No momento em que Yetian estava prestes a falar, ele repentinamente sentiu um feixe de luz branca sair de dentro de seu corpo. Esse fluxo de luz carregava uma força incomparável, elevando-se diretamente em direção às profundezas do Vale da Morte. Não. As pupilas de Yetian se contraíram, sentindo a rápida perda de energia em seu corpo. Ferimentos sangrentos também apareceram no corpo de Yetian. O sangue escorria continuamente do corpo de Yetian. Jian Li também sentiu um medo profundo. Ele não percebeu nenhuma flutuação de Qi. As palavras da Senhora da Morte ecoaram mais uma vez na mente de Jian Li. Isso significa entregá-lo a mim. Nesse instante, Yetian sentiu inúmeras dores se espalhando por todo o seu corpo. Todos os ataques ferozes que Jian Li havia desferido anteriormente irromperam completamente naquele momento. O corpo divino devorador do céu, dentro do corpo de Yetian, absorvia continuamente o Qi espiritual ao seu redor. Ele tentou curar seus ferimentos, mas não surtiu efeito. Diante de dezenas de ataques que foram suficientes para destruir Yetian, essa recuperação foi apenas uma gota no oceano. Não estou reconciliado. Ainda não alcancei o ápice supremo, ainda não me vinguei, não estou reconciliado. Yetian soltou seu rugido final. Os dons concedidos pelo destino vêm todos com um preço oculto. Essa frase ecoou na mente de Yetian, e então ele perdeu a consciência. Um instante depois, as pupilas de Yetian perderam o brilho e seu corpo físico ficou irreconhecível em frangalhos. Jian Li olhou para a cena à sua frente, sentindo apenas horror. Ele naturalmente também sentiu que o corpo de Yetian agora carregava o Qi do poder que havia emanado de seu próprio corpo. Ele não esperava que Yetian ainda fosse morrer no final. Jin, parabéns ao anfitrião por ter derrotado com sucesso o Filho do Destino e obtido a Espada da Unidade Suprema. Espada da Unidade Suprema, uma esgrima suprema da Era Primordial, contendo um poder de técnica de cultivo incomparável, a intenção da Espada da Unidade Suprema.
Inigualável e inigualável. Logo em seguida, a notificação do sistema soou na mente de Jian Li. O coração de Jian Li se encheu de alegria. Tendo matado Ye Tian, ele estava de fato usando outra poderosa habilidade divina, a espada da unidade suprema. Será que a intenção da espada da unidade suprema pode cortar o sol, a lua e as estrelas? Cultivá-la até o ápice permite transcender os tempos antigos e modernos. É poderosa demais. Jian Li sentiu a vasta quantidade de informações em sua mente, e uma suprema intenção da espada pareceu surgir dentro de seu corpo, como se quisesse destruir tudo. Não posso exibi-lo aqui. Jian Li respirou fundo e conteve o ki em seu corpo. Este é o território da Senhora da Morte, é melhor ter cuidado. Jin, parabéns ao anfitrião por matar o terceiro filho do destino, ativando uma recompensa especial, um osso supremo. Osso supremo possui poder capaz de suprimir o céu e a terra. As runas misteriosas em seu interior contêm a suprema habilidade divina do Dao Celestial, com força incomparável. Assim que Jian Li conteve o ki em seu corpo, a notificação do sistema soou em sua mente novamente. Acionou uma recompensa especial, osso supremo? O coração de Jian Li disparou. Ele não esperava que houvesse algo como uma recompensa especial. Parece que ele ainda precisa matar mais filhos do destino, já que existem recompensas tão extraordinárias quanto essas. Você gostaria de fundir o osso supremo agora? Não, Jian Li recusou imediatamente. Ele faria a fusão depois de retornar à seita demoníaca das fontes amarelas. Logo em seguida, Jian Li guardou o cadáver de Ye Tian e saiu rapidamente do Vale da Morte. No coração do Vale da Morte. Ali tudo era um cenário de completo silêncio, com uma aura sem vida preenchendo a paisagem. A vegetação circundante também se encontrava em estado de vitalidade debilitada, embora ainda estivesse viva. Nesse silêncio havia um espaço vago e etéreo. O espaço estava repleto de vários tipos misteriosos de ki. Uma mulher incomparável, cuja beleza era obscurecida por uma aura etérea de ki, olhou lentamente para o exterior do Vale da Morte. Seu olhar parecia penetrar tudo, seguindo na direção em que Jian Li havia partido. Seus olhos revelavam traços de complexidade e um toque de confusão. Mestre, devo ir ver como está aquele rapaz? Uma voz clara e agradável soou no ouvido da mulher incomparável. Do outro lado daquele espaço misterioso, uma jovem de beleza estonteante, com olhos incrivelmente brilhantes, olhava para a Senhora da Morte ao seu lado com uma expressão esperançosa. A garota usava um longo vestido branco, tinha uma figura graciosa e um rosto delicadamente requintado. Seus olhos grandes e brilhantes eram incrivelmente cativantes. Essa garota era discípula da Senhora da Morte. A Senhora da Morte sorriu. Não precisa, ele tem seu próprio destino. Você só precisa se concentrar em cultivar. A luz misteriosa que fluía naquele espaço misterioso parecia carregar um poder extremamente demoníaco, mantendo todo o ambiente em um estado suave. A garota de beleza estonteante fez beicinho e então disse lentamente: será que aquele cara realmente consegue? O templo da reencarnação não é simples. O mestre já usou tantas peças de xadrez antes, mas nenhuma delas causou danos devastadores ao templo da reencarnação. Se for só ele para nós retornarmos ao reino superior, não importa, esperamos tantos anos, qual o problema em continuar esperando? Quanto a você, não pense que eu não sei, nesses anos em que estive adormecida, você não deixou de correr por aí, não é? Seu cultivo está muito atrasado. Os belos olhos da Senhora da Morte se voltaram para a garota estonteantemente bela ao seu lado. Assim que a Senhora da Morte falou, o rosto delicado da garota, de beleza estonteante, corou levemente de vergonha. Capítulo 275 Fusão do Osso Supremo. Evidentemente a Senhora da Morte estava certa. Ela de fato havia saído muitas vezes enquanto a Senhora da Morte dormia. Mestre, eu não saí só para brincar. Fiz muitas outras coisas também. O Senhor saberá no futuro, disse a deslumbrante garota, abraçando o braço da Senhora da Morte e continuando a se comportar como uma mimada. A Senhora da Morte balançou levemente a cabeça, acariciando carinhosamente a testa da menina. Mestre, por que eu não vou lá fora ver o Jian Li? Vamos ver quais métodos esse escolhido tem. A garota revirou os olhos, um brilho astuto reluzindo neles. Você deveria se concentrar em cultivar e elevar seu reino em mais alguns níveis. Receio que ele possa te superar algum dia. Continuou a Senhora da Morte. Que piada. Esse corpo sagrado primordial está longe de ser suficiente. Dê a ele mais 1000 anos, não 10.000 anos, e ainda será impossível. A garota deslumbrante balançou a cabeça e continuou. A Senhora da Morte não disse nada, apenas olhou para a garota com um sorriso. Impossível? Talvez. Continente antigo e estéril do leste. Uma câmara secreta nas profundezas da seita demoníaca das fontes amarelas. A energia espiritual na câmara secreta era incrivelmente abundante. Era ali que o mestre da seita se recolhia. No entanto, como Jian Li precisava usá-lo, foi entregue diretamente a ele. Após deixar o Vale da Morte, Jian Li retornou à seita demoníaca das fontes amarelas. Após consolar Tang Siki, ele foi diretamente para a câmara secreta, preparando-se para se fundir com o Osso Supremo. Agora vou começar a fusão do Osso Supremo, pensou Jian Li. Os pensamentos de Jian Li se agitaram, e então ele viu um osso brilhando com uma luz dourada e fluida aparecer diante dele. Este é o Osso Supremo? Jian Li respirou fundo. O poder contido no osso sagrado do Dao quase o fez tremer. Imediatamente depois, o osso dourado entrou no corpo de Jian Li, e Jian Li sentiu um poder misterioso dentro de si. O osso dourado do Dao Celestial começou a se fundir dentro do peito de Jian Li. Uma energia aterradora se acumulou no peito de Jian Li, como um sol incrivelmente escaldante. O osso dourado também possuía inúmeras runas complexas e profundas. À medida que o osso dourado do Dao Celestial se fundia, os batimentos cardíacos de Jian Li tornavam-se cada vez mais fortes.
Parece que essa fusão levará um tempo considerável, pensou Jianli consigo mesmo. Logo em seguida, Jianli fechou os olhos, aguardando a fusão do Osso Supremo. Ao mesmo tempo, ele compreendeu a nova e preciosa arte, Espada da Unidade Suprema, em sua mente. Essa suprema e antiga espada da Unidade Suprema possuía um poder incrível, capaz de cortar rios estelares. Embora o reino de Jianli o impedisse de liberar totalmente o poder dessa terrível esgrima, mesmo um 10º de seu poder era extremamente formidável. À medida que Jianli compreendia a esgrima em sua mente, a intenção da espada da Unidade Suprema, capaz de quase cortar os céus e destruir a terra, apareceu no corpo de Jianli. O espaço na câmara secreta parecia estar prestes a desabar devido a essa intenção da espada. Uma vasta energia e uma luz dourada e fluida cintilavam sobre o corpo de Jianli. O tempo passou lentamente. Região Central. Terra Sagrada do Caos. A Terra Sagrada do Caos é uma força de elite na região central e uma das forças mais proeminentes no antigo continente estéreo. Dentro da Terra Sagrada do Caos, uma luz brilhante e intensa irrompia por toda parte, e o que espiritual pulsava. Havia também muitos picos de montanhas etéreos e majestosos ao redor. Numerosos palácios envoltos em nuvens foram construídos nos picos das montanhas. Palácio da Lua Púrpura. O Palácio da Lua Púrpura é o palácio exclusivo da Santa na Terra Sagrada. Normalmente, apenas a Santa e suas criadas estariam aqui. No entanto, hoje um convidado chegou ao Palácio da Lua Púrpura. Xian, é realmente difícil encontrar-se com a estimada Santa agora. Uma voz clara ecoou dentro do Palácio da Lua Púrpura. Uma bela mulher de meia-idade, vestida com um traje de palácio, caminhava lentamente em direção ao interior do palácio. A mulher de meia-idade tinha uma figura incrivelmente vibrante, e o passar do tempo apenas havia acrescentado ainda mais charme ao seu rosto. Nas profundezas do palácio, a deslumbrante Lin Xian deu passos elegantes e sentou-se bem no topo do palácio. Yehoshi, fale. Por que está me procurando? Embora tenha se libertado do cativeiro, você não tem o direito de falar comigo como igual agora. Disse Lin Xian indiferentemente do trono no topo do palácio. Ao lado dela, uma bela criada massageava delicadamente os ombros de Lin Xian. Yehoshi, que vivia abaixo do palácio, tinha uma tez ligeiramente pálida, mas sua postura era incrivelmente firme. Yehoshi caminhou sem pressa em direção ao topo do palácio e sentou-se ao lado de Lin Xian. Se eu tenho esse direito ou não, não cabe a você decidir, disse Yehoshi sorrindo, enquanto se sentava ao lado de Lin Xian. Como se atreve? O que quer dizer? Pretende desafiar a autoridade de Sua Alteza? A criada ao lado dela imediatamente ergueu as sobrancelhas e gritou alto. Tapa! Assim que a criada terminou de falar, Yehoshi, sentada ao lado de Lin Xian, acenou suavemente com a mão direita. Instantaneamente a criada foi atingida com força por uma onda de ki espiritual, cuspindo sangue e voando para trás, chocando-se contra o enorme queimador de incenso dourado do palácio. Bum bum bum! Ao ver isso, Lin Xian irrompeu com uma aura feroz, e todo o palácio tremeu levemente sob sua aura. Lin Xian, você tem certeza de que quer lutar comigo? Todas as suas habilidades foram ensinadas por mim. Yehoshi não demonstrou medo algum, pegando diretamente a taça de jade ao seu lado e tomando um gole. Os belos olhos de Lin Xian se tornaram frios, e seu ki rompeu, atingindo diretamente Yehoshi. Uma luz dourada e fluida circulava pelo corpo de Yehoshi, bloqueando todos os ataques de Lin Xian. Yehoshi, o que exatamente você quer fazer? Lin Xian rangeu os dentes com a voz fria. Yehoshi havia sido originalmente aprisionada no palácio subterrâneo, mas há algum tempo, ela procurou voluntariamente o Santo Lorde para admitir seus erros e informou sobre o paradeiro secreto de seu marido. Vendo que Yehoshi foi verdadeiramente sincera ao admitir seus erros, o Santo Senhor a perdoou. Afinal, o talento de Yehoshi era extraordinário. Ela era a mais talentosa entre muitas santas anteriores. Se não tivesse cometido um erro grave, o título de santa certamente teria sido dela. Além disso, a situação na região central era complexa, e a Terra Sagrada do Caos precisava de talentos, então foi bom que Yehoshi pudesse contribuir mais. Você deve ter entrado em contato com aquele cara, não é? Quero saber sobre ele, disse Yehoshi indiferentemente, segurando a taça de jade, com os olhos aparentemente desprovidos de qualquer ódio. Assim que Yehoshi falou, Lin Xian franziu profundamente a testa. É claro que ela sabia de quem Yehoshi estava falando. Ela se referia a Jianli. Ela ainda não está disposta a desistir e quer se vingar de Jianli? Se você quer saber algo sobre ele, procure alguém para investigar você mesma, disse Lin Xian com indiferença, num tom desprovido de emoção. E se o nosso novo filho divino, Sua Alteza Xiao Yun, quiser saber? Como se já tivesse previsto a recusa de Lin Xian, Yehoshi sorriu. Capítulo 276. A besta do pesadelo reconhece seu mestre. Jovem mestre Xiao Yun, Lin Xian franziu fortemente a testa. Aquele jovem mestre Xiao Yun era precisamente o bebê que Jianli havia pedido a Lin Xian para investigar, aquele trazido pelo grande ancião da Terra Sagrada do Caos 18 anos atrás. Ele apareceu repentinamente na batalha sequencial 2 dias antes e, com uma demonstração absolutamente arrasadora, derrotou inúmeros santos de uma só vez. Nem mesmo o filho divino foi páreo para ele, sendo facilmente derrotada. Ele chegou a derrotar vários anciãos, seu talento e força chocando toda a Terra Sagrada do Caos. Ele se tornou instantaneamente o novo filho divino da Terra Sagrada do Caos, sem qualquer controvérsia. Aliado à sua bela aparência e à sua aura suave, semelhante a jade.
Todos os discípulos da Terra Sagrada do Caos consideravam este novo filho divino como líder de sua nova geração. No momento da batalha sequencial, Lin Xian também estava presente e testemunhou toda a luta. Ela estava extremamente cautelosa com a força de Xiao Yun. Embora não quisesse admitir, a força de Xiao Yun era verdadeiramente extraordinária, absurdamente forte. Por que Xiao Yun se interessaria pelos assuntos do jovem mestre? Embora algumas das coisas que Jian Li fez no deserto oriental fossem bastante surpreendentes para os outros, no entanto, eles não deveriam ter chamado a atenção de Xiao Yun. Será que essa mulher usou algum truque? Vários pensamentos passaram pela mente de Lin Xian. Ou será que essa mulher está tentando me intimidar fingindo ser o filho divino? Independentemente de as palavras de Ye Huoxi serem verdadeiras ou falsas, Lin Xian não estava disposta a dizer nada sobre Jian Li. Lin Xian se considerava completamente propriedade de Jian Li, aparentemente percebendo os pensamentos de Lin Xian. Ye Huoxi então estendeu a mão direita, e um símbolo dourado apareceu em sua mão. O token dourado possuía uma aura extremamente poderosa e trazia a marca única de Xiao Yun. As pupilas de Lin Xian se contraíram. Essa Ye Huoxi realmente conseguiu se aproximar do novo filho divino. Que método extraordinário. Ye Huoxi, se você quer saber informações sobre aquele cara, vá investigar você mesma, eu não sei. Lin Xian reprimiu os pensamentos em seu coração e falou indiferentemente. Xian, você realmente não sabe? Ou simplesmente não quer dizer? Eu consigo sentir a aura dele em você. Ye Huoxi olhou para Lin Xian com olhos penetrantes, seu olhar cheio de escrutínio. O coração de Lin Xian apertou. Será que essa velha é uma raposa? Ela conseguia até mesmo sentir a aura única de Jian Li sobre ela. Não entendo o que você quer dizer. Vou cultivar. Se não houver mais nada a acrescentar, por favor, vá embora. O rosto de Lin Xian não demonstrou nenhuma expressão incomum, e ela continuou. Xian, não repita meus erros. Se o jovem mestre Xiao Yun não tivesse um mínimo de afeição por você, não seria eu quem estaria aqui agora. O olhar de Ye Huoxi tornou-se frio enquanto ela continuava. Deserto Oriental. A Câmara Secreta da Seita Demoníaca das Fontes Amarelas. Dentro da Câmara Secreta, um jovem de beleza incomparável irradiava uma luz dourada brilhante. No peito do jovem, misteriosas runas douradas irradiavam um poder incomparável. As runas douradas eram incrivelmente complexas, cada uma aparentemente contendo a verdade suprema do Dao Celestial, possuindo um poder incrível. Nas paredes que circundavam a Câmara Secreta, havia muitas marcas de intenção da espada, todas carregando uma aura vasta e tirânica. O jovem era precisamente Jian Li. Após vários dias de fusão, o osso supremo havia sido fundido completa e com sucesso. A prótese se encaixou perfeitamente no corpo de Jian Li, como se tivesse nascido naturalmente, sem qualquer barreira ou anormalidade. Todo aquele que possui um osso supremo tem talento e força incomparáveis e invencíveis. Além disso, o osso supremo contém poder supremo e uma suprema habilidade divina está contida dentro dele. Ao mesmo tempo, nestes últimos dias, Jian Li também compreendeu bastante da espada da unidade suprema, dominando preliminarmente essa habilidade divina de alto nível. As marcas de intenção da espada nas paredes ao redor eram as marcas deixadas por Jian Li durante sua compreensão. E o corpo divino devorador do céu de Yetian. Jian Li parece ter tido uma ideia. Em seguida, ele retirou o cadáver de Yetian de seu anel espacial. Svi. Assim que Jian Li retirou o cadáver de Yetian, viu uma nuvem de névoa negra emergir do corpo. O que é aquilo? Os olhos de Jian Li se estreitaram e ele ergueu levemente a mão direita. Imediatamente, inúmeras intenções da espada da unidade suprema emergiram do reino do vazio, aparentemente com a intenção de destruir tudo. Não me mate, não me mate. Um grito dilacerante ecoou da névoa. Logo em seguida, uma pequena besta demoníaca coberta por uma densa aura negra emergiu da névoa. Essa besta demoníaca tremeu diante da incomparável intenção da espada da unidade suprema de Jian Li, como um pássaro assustado, olhando para Jian Li com horror. Isto é, uma besta do pesadelo. Os olhos de Jian Li brilharam. Ele não esperava que este Yetian tivesse uma besta do pesadelo. Seu mestre está morto, você, disse Jian Li então para a besta do pesadelo. Eu me rendo. Antes que Jian Li pudesse terminar a frase, a besta do pesadelo falou imediatamente. Parecia temer que se falasse tarde demais, seria morto por Jian Li. No entanto, essa besta do pesadelo parece bastante poderosa, pensou Jian Li, olhando para a besta do pesadelo à sua frente. As bestas do pesadelo são bestas demoníacas de nível superior que podem viajar livremente pelo infinito reino do vazio, possuindo diversos poderes incríveis. Eles também podem entrar nos sonhos dos outros e criar coisas estranhas. Então reconheça-me como seu mestre, disse Jian Li com indiferença. A besta do pesadelo assentiu com a cabeça como uma galinha bicando arroz, sem ousar recusar, e então assinou um novo contrato de alma com Jian Li. Este corpo divino devorador do céu terá que esperar até que ele chegue à região central para ser fundido. Foram necessários vários dias para fundir o osso supremo, e já estava quase na hora de Jian Li partir para a região central, local da seita demoníaca primordial. O tempo já estava se esgotando. Jian Li então extraiu completamente o sangue essencial de Yetian e também encontrou muitos legados do caminho demoníaco de alto nível no anel espacial de Yetian. Essas eram todas técnicas de cultivo de nível quase imperador de Yetian, bem como várias artes secretas de habilidade divina. Essas seriam perfeitas para Tang Siki cultivar, pensou Jian Li, observando as inúmeras técnicas de cultivo do caminho demoníaco e legados à sua frente. Muitas das técnicas de cultivo e legados que ele cultivou eram únicos e não podiam ser transmitidos. Agora, isso supriria as deficiências de Tang Siki. Com essas técnicas de cultivo e os diversos recursos que ele forneceu, a força de Tang Siki certamente melhoraria rapidamente.
Desta vez, os ganhos foram verdadeiramente imensos, embora não tenha havido nenhum avanço significativo em seu reino. No entanto, seu domínio da percepção divina atingiu o estágio intermediário do Reino Santo, e a escritura imortal da reencarnação e também foi concluída. Portanto, não havia necessidade de se preocupar com questões subsequentes de técnica de cultivo. Ele também matou Yetian, obtendo o osso supremo e uma nova habilidade divina de nível superior, aumentando ainda mais seu poder. E havia também o sangue essencial do corpo divino devorador do céu. Depois de alcançar a seita demoníaca primordial, ao fundir novamente o corpo divino devorador do céu, Jian Li nem sequer conseguia imaginar a que nível sua força chegaria. Jian Li estava extremamente entusiasmado com tudo isso. Capítulo 277 Adeus. Adeus. Após arrumar tudo, Jian Li saiu da câmara secreta. Durante o período seguinte, Jian Li não se concentrou no cultivo, mas sim em familiarizar-se com o novo poder que habitava seu corpo. Ao mesmo tempo, ele acompanhou Tang Siki, passando seus últimos momentos juntos. Jian Li também deu a Tang Siki todas as técnicas de cultivo e habilidades divinas de nível quase imperador de Yetian, para que Tang Siki pudesse cultivar melhor. Jian Li também entregou a Tang Siki os contatos secretos dentro do clã do dragão e da terra sagrada Taishuan. Os dois deixaram suas pegadas e belas lembranças em muitos lugares dentro da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Jian Li também fez uma viagem ao reino secreto do Grande Yin. Lu Yanxi havia condensado com sucesso o corpo divino do Grande Yin, mas ainda estava recebendo o legado do Supremo Taiyin. Chegaram também notícias da Colina Verde de que Su Mengli havia entrado na Terra Ancestral, preparando-se para herdar o poder de seus antepassados. 2 dias depois, finalmente chegou a hora da despedida. A região central fica a uma distância extremamente grande do deserto oriental, abrangendo centenas de milhões de quilômetros quadrados de território, uma distância que os mortais não conseguem percorrer em toda a sua vida. Mesmo os cultivadores do Reino Sábio levariam muito tempo para percorrer essa distância inimaginável, e para que Jian Li e os outros pudessem ir para a região central, eles tiveram que usar uma grande rede de teletransporte. Somente através da matriz de teletransporte eles poderiam atravessar esses incontáveis territórios. Pico da Essência Espiritual. Dentro do palácio no Pico da Essência Espiritual, Tang Siki encostou-se firmemente no ombro de Jian Li, com os olhos marejados. Irmã Sênior, não se preocupe, vou organizar tudo na região central rapidinho e já venho te buscar, disse Jian Li suavemente, olhando para a radiante Tang Siki à sua frente. Irmãozinho Jian, da primeira vez que te vi, achei você muito bonito e tive uma boa impressão, pensando em te ter para mim, mas não esperava acabar me apaixonando por você. Tang Siki se aconchegou nos braços de Jian Li, sussurrando baixinho. Jian Li acariciou carinhosamente a bochecha de Tang Siki. Ele também se lembrou da primeira vez que viu Sofia, embora ela lhe causasse uma leve sensação de pressão, seu temperamento. Sua figura e sua aparência fizeram com que Jian Li gostasse muito dela. Somado às experiências que se seguiram, o afeto entre eles havia atingido um nível incrivelmente sólido. Ele também não esperava que, mais tarde, conseguiria conquistar aquela linda freira. Embora o processo tenha sido bastante complexo, foi uma lembrança única. Ver aquele jovem ingênuo crescer e chegar ao seu atual nível de poder deixa a irmã sênior muito, muito feliz. Tang Siki continuou suavemente e enquanto falava, as lágrimas em seus olhos não puderam mais ser contidas, escorrendo lentamente. Jian Li enxugou delicadamente as lágrimas de Tang Siki, sentindo o calor e a ternura em seus braços. Os dois então permaneceram em clima de intimidade no Pico da Essência Espiritual. Do outro lado do Pico da Essência Espiritual, Shen Qinshan e Liu Axiao estavam esperando de um lado. Tang Hai também estava por perto, esperando em silêncio. Aquele pirralho do Jian Li deixando minha filha tão triste. Se eu não conseguisse bater nele, eu lhe daria uma boa lição, disse Tang Hai com um suspiro. Embora o tom de Tang Hai fosse um tanto pesado, não havia qualquer indício de raiva. Velho Tang, se você quiser bater no Jian Li, o Jian Li não vai revidar, disse Liu Axiao com um sorriso zombeteiro ao lado. Tang Hai bufou friamente. Ele estava muito satisfeito com a filha estando com Jian Li, então como poderia suportar bater em Jian Li? No Pico da Essência Espiritual, muitos outros discípulos, sabendo que Jian Li estava deixando a seita demoníaca das Fontes Amarelas naquele dia, também vieram se despedir dele. Após algum tempo, Jian Li finalmente consolou Tang Siki e saiu lentamente do palácio no Pico da Essência Espiritual. Os olhos de Tang Siki estavam vermelhos, e Tang Hai ficou com o coração partido ao vê-la assim. Jian Li, quando você for a seita demoníaca primordial, se por acaso ficar insatisfeito, será sempre bem-vindo de volta, disse Liu Axiao ao belo e incomparável jovem à sua frente. Liu Axiao estava extremamente ansioso para ver que tipo de repercussão esse jovem causaria na região central. Isso mesmo, Jian Li, nossa seita demoníaca das Fontes Amarelas sempre será seu apoio incondicional. Tang Hai também disse a Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça, os olhos cheios de determinação. Embora a princípio achasse essa seita um pouco assustadora, agora ele parecia já ter se acostumado com ela. Essa separação repentina realmente trouxe um sentimento de relutância. Sênior Shen, vamos. Jian Li respirou fundo e disse para Shen Qinshan, que estava ao seu lado. Muitos discípulos à distância olhavam para Jian Li com expressões fervorosas. Ele era a lenda da seita demoníaca das Fontes Amarelas, a sua glória. Logo em seguida, Jian Li e Shen Qinshan voaram lentamente para cima, planando em direção à matriz de teletransporte. No Pico da Essência Espiritual, as lágrimas de Tang Siki voltaram a escorrer lentamente. Que o caminho marcial do irmão sênior Jian Li seja próspero e que seu Dao imortal seja bem-sucedido.
Que o caminho marcial do irmão sênior Jian Li seja próspero e que seu Dao imortal seja bem-sucedido. Que o caminho marcial do irmão sênior Jian Li seja próspero e que seu Dao imortal seja bem-sucedido. Assim que Jian Li e Shen Qinshan alçaram voo, ouviram um rugido ensurdecedor vindo do pico da essência espiritual, e até mesmo de toda a seita demoníaca das fontes amarelas. O som pareceu atravessar as nuvens, chocando o mundo inteiro. Muitos discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas olharam na direção em que Jian Li havia partido, gritando alto, com os olhos cheios de fervor. Esses caras, tentando me enganar com esse truque, não me comove nem um pouco. Jian Li enxugou uma leve lágrima do canto do olho. Caminho marcial próspero, Dao imortal bem-sucedido, absolutamente, o coração de Jian Li estava cheio de determinação. Região Central. Seita demoníaca primordial. A seita demoníaca primordial está localizada no domínio da fonte celestial na região central. É o local com a maior abundância de Qi espiritual e energia espiritual auspiciosa na região central. Aqui o Qi espiritual é onipresente juntamente com vários mecanismos profundos de Qi. Montanha da Alma Oscilante. A Montanha da Alma Oscilante é a área mais externa da seita demoníaca primordial, e também a única maneira de entrar na seita. Existe aqui um poderoso domínio anti-voo, ninguém pode voar aqui. Isso também significa que todos que entram na seita demoníaca primordial devem caminhar passo a passo, da Montanha da Alma Oscilante até a seita demoníaca primordial. Não há exceções, nem mesmo o mestre da seita demoníaca primordial pode voar aqui. Ouvi dizer que hoje um discípulo daquele lugar remoto no deserto oriental está chegando, e que esse discípulo se tornará um santo imediatamente ao entrar na seita. Isso é realmente inédito para a seita demoníaca primordial em muitos anos. Sim, eu também ouvi, e aquele posto de santo claramente pertencia ao nosso irmão sênior, Shen. Será que teremos um bom espetáculo hoje? E onde você acha que está o irmão Shen? O irmão Shen é incrivelmente magnânimo, com certeza vai ter um bom espetáculo. Contudo, esse discípulo não é qualquer um. Ele desafiou e matou um santo especialista no reino da vida e da morte. Seu talento não deve ser subestimado. Desafiar e matar um santo no reino da vida e da morte, entre tantos santos da nossa seita demoníaca primordial. Qual deles não surgiu de uma montanha de cadáveres e um mar de sangue? Desafiar e matar um santo no reino da vida e da morte é apenas, mais ou menos. A Montanha da Alma Oscilante reuniu muitos discípulos, desde os nobres discípulos verdadeiros até os discípulos comuns das seitas externas. Muitos discípulos estavam reunidos ali conversando, na esperança de ver um bom espetáculo. Após algum tempo, das profundezas da Montanha da Alma Oscilante, uma mulher deslumbrante de vestido branco, com um sorriso doce, saiu lentamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.